No templo no fim do mundo, Nox reclama do herói de outro mundo, que derrotou o Lorde Demônio que ele criou. Ele bate uma peça de xadrez com raiva. Rin acrescenta que eles estão sempre armados com algum poder especial e matam lordes como se não fosse nada. Na verdade, o Deus Maligno já perdeu a conta de quantas vezes considerou lutar contra o herói ele mesmo. Infelizmente, alguém na sua posição não pode se intrometer com os humanos, para não irritar o Criador. Ele sabe disso, claro, mas parece que o Lorde Demônio caiu rápido demais desta vez. É verdade que a sua criação foi derrotada em tempo recorde. Por causa disso, a energia negativa acumulada foi muito pouca, e a sua energia está desequilibrada. Estava no vermelho, e ele tinha que começar a fazer algo a respeito. Ela sugere que ele recrie o herói antes que o Criador o faça. Se ele fizer isso, ela pode lançar uma maldição na sua alma que o impedirá de ser um herói novamente. Entendendo que podem criar um herói inútil, o Deus Maligno aceita rapidamente. Mais tarde, ele pergunta ao homem reencarnado se ele tem alguma pergunta. Aru tinha uma expressão severa e seca no rosto. Eles basicamente mataram para trazê-lo para o mundo do próprio Deus Maligno. Dito isso, ele questiona se há uma razão real para o terem matado. Sendo ele um ser superior, deve ter tido o poder de o trazer para lá sem lhe tirar a vida. É-lhe dito que trazer a sua alma para lá é um requisito, não lhes deixando outra escolha. Assim, ele o fez ter uma morte súbita e lamentável que renderia muita energia negativa que ele poderia usar para o feitiço. Com a confirmação de que estava mesmo morto, os braços do pobre humano tremeram em perplexidade. Não havia nada a fazer sobre isso agora. Pelo menos, ele deveria receber alguma habilidade especial como compensação pelo transtorno. Mesmo sendo mau, Nox ainda era um deus poderoso. Enquanto várias classes e habilidades que ele poderia obter fluíam pela mente do jovem, eles o chamaram, dizendo que tinham algo para dar. Aru promete confiantemente que vai dar um jeito, mas mesmo assim esperava uma habilidade cheia. Para sua surpresa, ele recebe em vez disso uma maldição na sua alma. A peça de xadrez que a continha flutuou em direção ao seu corpo, enquanto ele ainda tentava entender as palavras. Como não podem tê-lo por aí a fazer um nome para si mesmo, ele receberá um bloqueio de status. Ele não entende o que isso significa a princípio, mas é exatamente como Nox diz, e ele nunca passará do nível 1. Aru ia protestar contra os termos irracionais, mas já estava a ser enviado. Enquanto a peça de xadrez se partia, o Deus Maligno diz-lhe para aproveitar o seu novo mundo enquanto pode, recusando-se a explicar um pouco mais antes de reencarnar o rapaz. O peão branco partiu-se quando o feitiço foi concluído. Com tanta energia divina e a maior parte do próprio poder do Deus Maligno, nem mesmo o Criador deveria ser capaz de interferir nos seus planos. Vendo-o cair no chão, exausto, Rin chamou pelo seu senhor. Com uma bengala por agora, Nox diz que queria dar ao rapaz uma classe de baixo nível. Mas com as regras do reino divino, ser-lhe-á concedida uma classe de terceiro nível. Independentemente disso, ela tem a certeza de que ele não será capaz de derrotar um rei demônio com status fixos. Eles não terão que se preocupar com ele, pois provavelmente nem conseguirá derrotar um mob fraco. O deus deitou-se, exausto, e tentou deixar tudo nas mãos da sua familiar, mas estava a esquecer-se de um passo importante no processo. Ele estava no seu limite e só queria dormir, mas eles ainda não tinham decidido onde o rapaz iria reencarnar. Se o deixarem, a sua alma vagueará pelo reino divino e será descoberta pelo Criador. Como mera assistente, ela não tem poder para realizar o ritual sozinha. Enquanto Mal se mantinha acordado, ele sabia que não tinha escolha. Rin rapidamente trouxe um alvo de dardos contendo todas as opções que eles poderiam ter. Ela diz-lhe para simplesmente atirar o dardo sem pensar, exceto, claro, para não acertar. É um ritual necessário que ele tem de realizar mesmo no seu estado de cansaço. Então ela preparou tudo e preencheu as opções para transformar o rapaz num escravo. Nox bocejou profundamente, acreditando que a sua familiar tinha arranjado as coisas para correrem de acordo com a sua vontade. O dardo é atirado desajeitadamente e acerta no alvo acima da sua cabeça. Como ele adormeceu logo após atirar, Rin foi a única acordada para ver a ponta de metal atravessar o centro do alvo. Ele prova que é realmente um deus e acerta na opção de 1% de nobre, que deveria ser impossível. Era uma ferramenta feita com os seus próprios poderes divinos, e não havia como voltar atrás uma vez que o ritual estivesse concluído. Além disso, os seus status ainda estão fixos, então não deve haver maneira de ele ter sucesso. Enquanto a sua alma flutuava para baixo, Aru lembrou-se da sua vida passada como adolescente, e de como o ser maligno reencarnou sem qualquer explicação. Ele foi até amaldiçoado, mas por que razão? Qual era o objetivo de o trazer para um mundo diferente só para o amaldiçoar? Estava escuro e ele viu-se a mexer-se debaixo de lençóis grossos e pesados. Enquanto se questionava se tinha realmente reencarnado e verificava se conseguia mover o corpo, sentiu algo macio.
Uma mulher acordou e pediu desculpa, perguntando se estava muito apertado para ele. Era Tina. Ele já a conhecia das memórias do seu corpo. Nos 5 anos desde que nasceu neste mundo, ela serviu o rapaz como sua empregada pessoal. Haru pediu desculpa à sua empregada, dizendo que apenas teve um pesadelo. Para o ajudar a sentir-se melhor, ela envolve-o no calor do seu abraço, prometendo confortadoramente que estará sempre ao seu lado. A ternura do seu corpo ajudou-o a adormecer novamente. Há meia década, ela pediu para ser a empregada exclusiva da criança nascida naquele dia, jurando até cuidar da sua educação quando chegasse à altura. Era mais do que a família dele poderia pedir. Mas por que é que alguém como ela ofereceria tal serviço? Segurando o pendente no peito, ela diz que já esperava há muito tempo que ele nascesse. Olhando para a criança dormir, ela diz que já se passaram 5 anos desde então. Mais tarde, Haru exclamou surpreendido. Ele esperava que o deus maligno o transformasse num escravo, mas ali estava ele, um nobre a viver uma vida luxuosa. Quanto à sua maldição, ele deveria ser capaz de a superar com conhecimento. Nesse momento, Tina anunciou que o seu pequeno almoço estava pronto. Era uma refeição simples mas deliciosa disposta na mesa. Para sua surpresa, oferecem-lhe maionese, algo que ele não esperava que existisse naquele mundo. O sabor era incrível e foi feita à mão pela própria empregada. Na verdade, muitas pessoas conseguem fazê-la, pois a receita é bastante conhecida. Ele não esperava que houvesse uma receita para algo tão terreno, e finalmente percebeu o que poderia ter acontecido. Ela confirma que um herói de outro mundo a trouxe para cá há 100 anos. Aparentemente, essa pessoa introduziu muitas outras coisas e enriqueceu a vida das pessoas. Assim, o seu plano de superar a maldição com seu conhecimento terreno foi por água abaixo. O rapaz ficou taciturno e praguejou contra o deus maligno, mas os seus status eram tão baixos que socar uma almofada o magoou. Ele perguntou-se o que fazer agora. Tina anunciou que iam começar a praticar magia amanhã, mas os seus 2 irmãos e irmãs são da elite. É natural que eles também já tenham grandes expectativas para ele. Não querendo desapontar a empregada, ele tenta pensar numa maneira. O vindo de outro mundo acenou com as mãos, tentando invocar a sua janela de status. Felizmente, apareceu mesmo diante dos seus olhos, permitindo-lhe confirmar que os seus status estavam completamente fixos no nível básico. Enquanto notava para não o mostrar a outros, Tina chamou-o para tomar banho. A sua classe de sábio também estava fixa no nível 1. Os 2 prepararam-se para o banho e o rapaz levantou os braços numa celebração infantil. Para sua surpresa, ela de repente puxou-lhe a camisa pela cabeça e pousou as mãos sobre ele. Envergonhado, ele insiste em fazê-lo sozinho e fala rir como se fosse a coisa mais natural do mundo. E ela começou a preparar-se para entrar também. Vê-la trocar de roupa fala corar intensamente, mas Tina estava apenas divertida por ele ter chegado à idade em que se sente envergonhado. Olhando para o corpo dela e cobrindo o seu, ele questiona-se se eles sempre tomaram banho juntos. Enquanto ela lhe lavava as costas, ele não conseguiu evitar gemer com a sensação, o que o fez gritar e protestar quando percebeu o que estava a fazer. Ainda envergonhado mais tarde, ele sentou-se na beira da cama e anunciou de repente que não havia necessidade de ela se deitar ao seu lado, pois ele queria dormir sozinho. Ela fica confusa e pergunta se fez algo que o desagradasse. Infelizmente, ele tem a mente de um jovem, apesar de estar no corpo de uma criança de 5 anos. Como não lhe pode revelar isto, ele diz que apenas deseja dormir sozinho. A empregada ficou chocada, talvez ofendida, e perguntou se ele realmente estava a falar a sério. Ele confirma, então ela não tem outra escolha a não ser voltar para o seu quarto, no qual ela lhe permite entrar a qualquer momento. Com um último boa noite, ela aconchega-o e sai. Agora que estava sozinho, ele perguntou-se se aquilo não tinha sido um pouco repentino demais. Lembrando-se da sua mãe, ele questionou-se se as pessoas que deixou para trás estão tristes por ele ter morrido. O pensamento impede-o de perdoar o deus maligno. No dia seguinte, era hora de Haru começar o seu treino de magia. Ele fica aliviado, pois Tina parecia ter voltado ao seu estado normal. Tranquilizado, ele levantou a mão com um simples pedido para ver o status dela, o qual ela mostrou ao seu mestre imediatamente. Para seu choque, ele vê que ela está no nível 250. Ela pergunta de brincadeira se não era suficiente para ele, mas ele está apenas surpreendido por ela ser tão forte. Embora seja sua empregada, ela também serve como sua guarda-costas. Agora que isso está resolvido, era hora de treinar como planeado. Ele anota para perguntar por que alguém como ela está a trabalhar como empregada pessoal. Para começar, ela decide mostrar-lhe como o feitiço é feito. Ela invoca e dispara uma lança de fogo, que queima o caminho por onde passou. A explosão que se segue fala ao questionar se é realmente um feitiço de iniciante. Parece que até ela está surpreendida, enquanto ambos olham para a destruição causada pela sua habilidade. Querendo mostrar-lhe o melhor de si, ela empolgou-se um pouco.
Entre o seu nível alto e poder insano, ela não deve ser uma pessoa comum, afinal, o bisavô dela era, na verdade, o herói de 2 gerações atrás. Graças a essa linhagem, é bastante fácil para ela subir de nível e ficar mais forte. Com a sua curiosidade satisfeita, era sua vez de experimentar a habilidade. Algo parecia estranho, mas dizem-lhe para tentar mesmo assim e começar por sentir o fluxo da sua própria mana. Após alguns instantes, ele começa a sentir algo quente a mover-se para as pontas dos seus dedos. Era um feito incrível ele já estar a mover a sua mana à vontade. Ele atribui isso à assistência mágica dela, mas ela diz que mal está a fazer algo para ajudar. Por enquanto, ele continua a juntar a mana nas suas palmas como lhe foi dito, mas preocupa-se em levantar suspeitas se for bom demais, rápido demais. Ele finge dificuldade e falha de propósito para manter o seu estratagema, até mesmo a queixar-se de que está a esforçar-se tanto para juntar. Ainda assim, fazer aquilo na sua primeira tentativa foi incrível, fazendo com que Tina reconhecesse o seu talento inato. Como ele é tão habilidoso, eles podem avançar e tentar lançar um feitiço básico. Com o sorriso tranquilizador dela, o rapaz obedece e junta a mana na sua mão novamente, mas odeia silenciosamente o facto de ter sido amaldiçoado. Dizem-lhe para imaginar que tem outra mão a estender-se das pontas dos seus dedos. Um alvo apareceu à sua frente enquanto ele experimentava isto. Quanto mais clara a imagem, mais fácil é lançar o feitiço. Então ele pensa em algo que ainda estava fresco na sua mente. Ele copia a lança de fogo de Tina, materializando o comprimento flamejante com um grito alto. A empregada fica atônita por ele ter conseguido, até mesmo a forma das chamas, acertando no alvo com precisão. Lançar um feitiço perfeitamente na primeira tentativa deveria deixá-lo fatigado, mas ele estava bem. A maioria das pessoas sofre de esgotamento de mana após um feitiço de baixo nível. Mesmo que não custe muita mana, eles podem continuar a praticar, mas ela limita a mais 3 disparos por agora. Haru está contente por poder lançar magia mesmo estando preso no nível 1. O dia passa pacificamente. Tina tem de ir à cidade, então entrega-lhe um sino, que ele pode tocar para invocar. Mesmo que esteja longe, ela promete vir imediatamente. Com a empregada ausente por enquanto, ele quer ver quantos disparos consegue lançar, mas promete parar se ficar sequer um pouco cansado. Ele lançou lança de fogo após lança de fogo, quase incendiando o jardim. Era interminável e o fumo das explosões começava a ficar denso. Depois de disparar 30 vezes, ele estava estranhamente bem e nem um pouco fatigado. Sentindo algo estranho, ele abre a sua janela de status. Nenhum dos valores do seu status mudou, incluindo as suas reservas de mana. Apesar de disparar 30 lanças, a sua mana ainda estava cheia. Ele percebe que não está a ser esgotada porque não pode ser esgotada. Para testar, ele lança mais alguns feitiços com a sua janela aberta e confirma que a sua mana não diminui de todo, tal como ele pensava. A maldição não limita os seus status, mas bloqueia-os num estado imutável. Dependendo de como ele usar isto, pode tornar-se incrivelmente forte com mana ilimitada. Com os seus status fixos, deve haver algo que só ele pode fazer, como fogo rápido ou lançamento em série. O seu estômago roncou alto o suficiente para interromper os seus pensamentos. Já era meio-dia, mas a Tina ainda não tinha voltado com comida. Questionando-se se ela realmente voltaria com o toque do sino, ele balança-o para testar. Num piscar de olhos, ela apareceu, literalmente a voar como disse, e a perguntar se ele estava seguro. As perguntas sobre a sua condição vêm sem parar, então o rapaz admite que apenas ficou com um pouco de fome com o passar do tempo. Percebendo como era tarde, ela pediu desculpa e correu para preparar o almoço o mais rápido possível. Ele sentiu pena por a ter chamado por uma coisa daquelas. Embora queira vingar-se de Nox, ele também quer ser alguém de quem Tina se possa orgulhar e jura tornar-se mais forte por ela. A primeira criatura que Haru derrotou foi um monstro minúsculo. Um mês após a sua reencarnação, ele perseguiu um coelho com chifres e pediu a ajuda de Tina. Seguindo a tradição da sua família, ele estava na sua primeira caça a monstros. Seguindo as suas ordens, a empregada move-se para imobilizar o alvo para o seu mestre. Uma parede de gelo é invocada com um aceno da sua mão, bloqueando completamente o caminho de fuga do coelho. Percebendo que estava encurralado e não tinha outra escolha, virou-se para lutar, provando que ainda era uma criatura perigosa apesar do seu tamanho. Ainda era um monstro. Lembrando-se disto, Haru enfrentou o ser que investia contra ele. Tina gritou quando a besta atacou, mas ele estava completamente preparado para isso. Ele cria uma lança de fogo, conjurando uma lança de chamas fina e afiada. Saiu disparada do seu dedo para proporcionar um fim rápido e indolor. Como pretendido, perfurou o alvo de uma só vez. Isto vale elogios da empregada. Ela guiou-o diretamente para o seu caminho de ataque, mas independentemente disso, ele permaneceu calmo e composto o suficiente para lançar o feitiço. O foco nos seus olhos desapareceu de repente.
Diante dele, o coelho morto jazia imóvel, privado da sua vida pelas suas próprias mãos. Ainda há pouco, saltitava por todo o lado, cheio de vida, e ele tirou-lhe isso. A dura realidade atingiu a sua mente e fez o seu corpo tremer. Compreendendo que deve ser muito para um pobre rapaz, Tina envolve o seu corpo num abraço quente e terno. O coelho com chifres é fraco, mas a sua carne é deliciosa o suficiente para outros monstros a consumirem. Esta é simplesmente a lei do mundo, e derrotá-los também faz parte do seu dever de proteger o seu território. Por outras palavras, eles têm de aceitar e ser gratos pela vida do pequeno. Vendo que ela estava prestes a esquartejá-lo, Haru pede para ser ensinado a fazê-lo ele mesmo. A sua força interior e resolução fazem-na sorrir. Os dois passam algum tempo a aplicar o que o rapaz aprendeu sobre esquartejar e mais tarde jantam a carne do coelho. É difícil habituar-se, e ele teve dificuldade em engolir a comida no seu prato. Na sua próxima dentada, as lágrimas caíram incessantemente, e ele continuou a chorar sobre o quão deliciosa a refeição estava. Observando-o a chorar, Tina tinha certeza de que ele se tornaria um sábio maravilhoso um dia. Afinal, ele é alguém que respeita e valoriza a vida. Há outra razão pela qual Tina tem tanta fé no potencial de Haru como mago. Ela mal podia acreditar nos seus olhos quando viu que o feitiço dele perfurou a sua parede de gelo. Há outra coisa que me vem à mente. Todos os dias, ela secretamente tornava o seu boneco de treino cada vez mais resistente, pois os bonecos normais desmoronar-se-iam sob o seu poder se ela não o fizesse. No entanto, ele continua a ficar mais forte a cada dia como se os status nem sequer importassem. Por causa disso, ela se pergunta se ele poderia ser a reencarnação daquele homem. Pensando que ele já teria dito algo, ela se impede de tirar conclusões precipitadas. Além disso, não há necessidade de apressar a resposta de repente, quando ela já está esperando por ele há 100 longos anos. Muito tempo se passou e Haru finalmente estava entrando na academia de magia e fazendo amigos. Quando os calouros são instruídos a se reunir no salão principal, as pessoas começam a se mover e uma garota chamada Luna acidentalmente esbarra em outro estudante. Ela é imediatamente chamada de idiota desajeitada. Apesar de seu pedido de desculpas, as maldições e xingamentos continuaram. Um garoto com cara de rato diz que ela não deve perceber que acabou de esbarrar no filho de um nobre. Isso a faz entrar em pânico e perguntar se há algo que ela possa fazer. Quando Haru percebe a confusão e se pergunta se ela esbarrou no grupo, outro garoto diz que é o contrário, mas os nobres estão apenas a intimidando porque ela é uma plebeia. Se eles encostassem um dedo nela, Luke estava preparado para revidar, independentemente do status deles. Nesse momento, ele é instruído a parar por enquanto, pois Haru quer cuidar dos idiotas pessoalmente. A princípio, ele é urgentemente desencorajado a fazer isso, mas os padrões e marcas em suas roupas são reconhecidos. Com base nas 3 listras em seu colarinho, ele deve vir da casa de um conde. Haru se colocou entre eles, intervindo para impedi-los de assediá-la ainda mais. Incrédulo por ter sido parado, Nad pergunta se eles sequer sabem quem ele é. Enquanto Haru encarava sem se importar, o lacaio do nobre interveio, querendo recuar, pois ele é filho de um conde. Não querendo causar uma cena também, o garoto diz para ele recuar novamente. Como ele está em desvantagem, ele sai com seus capangas, permitindo que os outros verifiquem a condição de Luna. Com Haru insistindo que nem todos os nobres são idiotas, ela para de chorar e agradece a ele por ajudá-la. Eles de repente a cercaram e começaram a gritar, o que foi uma experiência totalmente aterrorizante. Nesse momento, Luke pediu desculpas ao filho do conde, não percebendo seu status e agindo rudemente mais cedo. Ele é provocado de brincadeira por ter chamado o garoto de idiota. Felizmente, ele também estava apenas tentando ajudar, então não há necessidade de se desculpar. Dito isso, ele se arrepende de não ter podido fazer o mesmo. Haru sugere alegremente que sejam amigos, para a surpresa do jovem garoto. A coisa vai um passo adiante, e ele é basicamente ameaçado a aceitar a oferta de amizade. Atrapalhado, ele exclama com sua voz real e finalmente suspira em resignação. Com isso, eles apertam as mãos e concordam em se dar bem a partir de agora. Luna vê isso e diz que gostaria de ser amiga deles também. O nobre aceita com prazer, se apresentando e até mesmo apresentando Luke como seu novo melhor amigo. Enquanto o garoto fica surpreso com a proximidade inesperada, os 3 jovens estudantes rapidamente se dão bem e anseiam pela amizade que está florescendo. A cerimônia de entrada mais tarde termina mais rápido do que o esperado. Com a definição das turmas amanhã, Haru convida os 2 para irem à sua casa na escola, já que eles provavelmente moram longe. Eles passaram um tempo seguindo um mapa, mas o garoto não conseguiu encontrar sua casa. Em um certo ponto, Luke para e aponta para a casa na frente deles, perguntando se é a dele. Era uma mansão, e era tão luxuosa que o nobre ficou incrédulo. Enquanto seus amigos estavam maravilhados, ele queria repreender seu pai por exagerar. Tina sente sua presença e aparece junto às portas para recebê-lo em casa.
Percebendo os convidados, ela é apresentada aos novos amigos que seu mestre fez hoje, e não poderia estar mais feliz por ele ser tão amigável em apenas um dia. Já que eles já estão lá, ele adoraria jantar com os dois, então a empregada pede que eles relaxem na sala de estar enquanto ela prepara uma refeição. Eles trocam uma conversa fiada, compartilhando suas esperanças de estarem na mesma turma durante a definição amanhã. O que eles não percebem é Tina ouvindo essa breve conversa. No dia seguinte, os três ficam encantados ao descobrir que estavam todos na mesma turma. Enquanto Haru negava a possibilidade de seu pai mover os pauzinhos para que isso acontecesse, eles seguiram para a sala designada para sua turma, que parecia chique para calouros. Por enquanto, eles decidem entrar para começar oficialmente o dia. Ao entrar, os três se deparam com um grupo particularmente pequeno. Com todos os 10 presentes, os outros estudantes se apresentaram, começando com Rifa e Mel, que estavam ansiosas para serem amigas. Depois deles, vieram um casal de estudantes com escamas em seus corpos, Yoko e sua irmã mais velha, Ryuka. Shiena, uma garota em trajes de templo, se apresentou, e era como se Haru fosse o único que pudesse ver sua cauda abanando atrás dela. 2 garotas idênticas, Mei e Mai, vieram em seguida. Finalmente, era a vez do trio terminar as apresentações de forma clara e animada. Eles o reconhecem como o filho da família de um conde, mas ele insiste que é apenas um estudante comum ali, então eles podem esquecer a questão do status. Enquanto Rifa sorri para sua humildade, os outros perguntam se eles receberam acomodações tão boas porque ele é filho de um conde. Ele duvida no geral, mas acha que seu pai pode ter tido alguma influência nisso. Além do mais, eles são o único grupo que não tem o nome de um professor na lista. Enquanto eles conversavam sobre isso, alguém se aproximou dos corredores, fazendo suas cabeças virarem. Haru percebe uma figura familiar passando pela porta e se levanta em choque ao encontrar Tina em sua sala de aula. Ela o corrige e pede que ele se dirija a ela formalmente ali. Com isso, sua empregada se apresentou como instrutora deles, ansiosa por um ótimo ano com eles. Com a apresentação de Tina, Shiena reconhece o nome como a heroína que liderou o Salvador e matou o Rei Demônio um século atrás. Ela confirma que é de fato essa pessoa, deixando a sala inteira em desordem. Seu nível não é alto apenas porque ela é alguma descendente, mas ela é de fato uma heroína. Quanto à sua idade, ela se recusa timidamente a responder à pergunta rude. Nesse momento, Rifa levantou a mão com outra pergunta. Sua história é lendária até mesmo entre os elfos, mas ela deveria ter desaparecido com os outros heróis. Entendendo as dúvidas sobre sua identidade, ela acaba com o ceticismo deles mostrando sua janela de status na frente da turma. Ela já era nível 250, então por que alguém como ela se voluntariaria para ser professora deles? Para isso, Tina diz que estava entediada. Simples assim. É uma resposta decepcionante que confunde os alunos, então ela conta que na verdade é a empregada pessoal de Haru na família. Com ele na academia, seu tempo na mansão se tornou monótono, então ela se candidatou a uma vaga de professora. O garoto percebe o gesto dela com as mãos, algo que ela faz sempre que está mentindo. Ele se pergunta o que ela está escondendo desta vez. Seguindo em frente, eles falam sobre as batalhas obrigatórias com as outras turmas, que são realizadas todo mês durante o semestre. Como todos certamente lhes darão um desafio, ela os encoraja a dar o seu melhor. Felizmente, a academia é um lugar maravilhoso, e eles até têm acesso total à maior biblioteca do estabelecimento. Se houver vários pedidos de batalha, uma partida contra a turma mais forte terá prioridade. Em outras palavras, eles provavelmente acabarão lutando com veteranos o tempo todo. Seria bem difícil acompanhar e controlar os alunos, mas com Tina ensinando alunos cheios de potencial, ela tem certeza de que eles ficarão bem. Haru se pergunta de onde vem a confiança dela neles. Para começar as aulas, Tina pede aos alunos que apresentem sua magia aos outros. Para isso, ela preparou alguns alvos, que eles podem atingir com todo o seu poder. Haru percebe que são os mesmos alvos com os quais ele treinou desde pequeno. Os outros se preocupam em dar tudo de si, mas ela garante que ficará tudo bem. A partir daí, eles enfrentarão as partidas como uma turma unida, então entender uns aos outros é imperativo. Entendendo seus sentimentos, Rifa se voluntária para ir primeiro. Liderando o grupo e seguindo sua instrutora, ela reúne magia na palma da mão e conjura um arco de luz. Puxando a corda, ela concentra sua energia e com uma respiração calma, lança uma flecha de vento que atravessa o alvo. Haru fica surpreso, sabendo muito bem como os alvos de sua empregada são resistentes. Eles elogiam e aplaudem a demonstração da primeira aluna. As próximas são Mai e Mei, que enfrentarão o desafio juntas. Como é um feitiço bastante complexo, elas juntam as mãos e lançam em uníssono. Fogo e gelo se reuniram ao redor de seus corpos, girando para formar um raio de magia combinado. A impressionante fusão de elementos opostos atingiu o alvo diretamente e é provavelmente a razão pela qual elas lançaram em conjunto.
Yoko se adianta, ansioso para ser o próximo. Colocando a mão no chão, ele surpreende a todos ao dar a ela a forma de um braço de dragão. Em outras palavras, sua magia transforma uma parte do corpo para o combate. Ele é um meio dragão e meio mago guerreiro, uma combinação que lhe permite despedaçar o alvo. Luke insiste que ele se quebrou devido ao dano acumulado. Quando Hyuka pergunta do que é feito, ela diz que é exatamente o que ela pensa. Ouvindo isso, ela assume sua forma de dragão novamente, mas em vez de atacar o alvo, ela lança sua magia para ressuscitar o manequim. Eles ficam chocados, pois ela o consertou com um feitiço destinado a reviver os mortos. É a magia de cura da sacerdotisa dragão, algo que Tina conhece bem. Sua ressurreição é a única e pode restaurar qualquer coisa imbuída de mana ao estado anterior à destruição. Os seres retêm mana por um dia após a morte, o que significa que ela tem esse tempo para trazer alguém de volta. Haru finalmente entende por que sua empregada estava tão confiante. Todos na turma foram incríveis até agora, e os 4 restantes certamente serão tão fortes quanto. A percepção de que ele tem que acompanhá-los o atinge. Graças à maldição do deus maligno, ele ainda está preso no nível 1 e provavelmente não está nem perto do nível deles. Haru ainda não contou a Tina sobre a maldição do deus maligno e seus efeitos em seu nível. Ela então conserta o alvo e segue em frente feliz. Por algum motivo, Xena tinha uma expressão estranha no rosto. Mel subiu ao palco com Muna se oferecendo para fortalecê-la com alguma magia de suporte. Ela coloca camadas e camadas de bufos da mulher fera, que fica perplexa com a quantidade. Até os outros ficam surpresos com o que ela faz, pois nenhum deles jamais viu uma magia de aprimoramento tão forte. Com o poder surgindo e queimando cada centímetro de seu corpo, Mel desfere uma barragem de golpes em um instante. Dada a quantidade de bufos sobre ela, o alvo se estilhaça completamente no local. Yoko ficou atordoado em descrença que ela o superou, destruindo-o sem deixar vestígios. Enquanto eles elogiam as 2 alunas por serem uma ótima dupla, Xena desapareceu sem fazer sua vez. Nem mesmo Tina percebe e diz que 8 demonstrações terminaram até agora. Haru é o único que sente algo estranho, mas dada a ordem, ele se recusa a ser o último entre os códigos de trapaça ambulantes. Infelizmente, Luke age primeiro e levanta a mão para ir em seguida. Acreditando que Haru recebeu um treinamento insano sob o comando de Tina, ele também se recusa a ser o último. Novamente, ele não pode deixar ninguém saber sobre a maldição, então ele grita em desamparo. Sem se importar com ele, o colega de classe assume sua vez com um sorriso brilhante no rosto. Isso desaparece assim que ele começa a cantar. Inscrições mágicas estranhas e complexas apareceram ao redor de seu corpo, e Hyuka parece reconhecer qual feitiço poderia ser. Com uma calma e foco arrepiantes, Luke continuou seus movimentos com um poder que nunca tinham visto nele antes. Invocando seu poder para ser liberado, um enorme raio atinge o alvo de cima, estilhaçando-o em pequenos fragmentos. Os alunos ficam atonitos com o poder incrível de seu colega, e a cratera que ele deixou é incomparável à causada por Mel e Luna. Rifa tem conhecimento suficiente para identificar um feitiço de classe suprema quando vê. Tina revela que Luke é o neto de Luano, o grande sábio e diretor da academia. Por último é Haru, que ainda tem que usar sua magia mesmo depois de tudo isso. Por algum motivo, sua empregada diz que 30% de seu poder é mais que suficiente, uma instrução que ele não entende de forma alguma. Ela repete e enfatiza seu ponto, dizendo que a instalação será destruída se ele usar todo o seu poder. Ao ouvir isso, os outros notam como foram instruídos a dar tudo de si e se perguntam o quão forte ele é para ser mandado se conter tanto. Haru entende mal e pensa que ela deve ter colocado um alvo fraco para ele. Sabendo que ele só pode lançar habilidades de nível inferior, ela deve estar preocupada que ele esteja se sentindo para baixo por ser tão inferior em comparação. Ao quebrar o alvo na frente de todos que acreditam que ele usou apenas 1/3 de seu poder, seu orgulho será salvo por sua amada serva. Independentemente disso, ele ainda tem que atingi-lo com tudo que tem para apoiar o estratagema dela. Com o entendimento mútuo, eles prosseguem com Tina lançando um feitiço de proteção em todos, por precaução. Recusando-se a desperdiçar a consideração dela, Haru se adianta para fazer sua vez. Para compensar sua fraqueza, ele acumula feitiços fracos e libera aglomerados de mana um após o outro. Enquanto ele reúne sua magia, sua empregada se preocupa e o lembra de usar apenas 1/3 de seu poder. Infelizmente, ele ainda acredita que ela está apenas atuando. Enquanto isso, seu feitiço estava se tornando cada vez mais poderoso e complexo. Agora pronto, ele tinha uma lança mágica zumbindo com magia pura e concentrada. Tudo o que resta agora é liberá-la. Ele dispara a lança de fogo para frente, não se importando com o aviso de Tina. Alguns minutos antes, Xena havia recuado, sem a intenção de enfrentar uma heroína. Ela estava sozinha em uma sala de aula especial e olhando o equipamento, ansiosa para encontrar algo útil.
Nesse momento, sua operação pacífica é interrompida por uma forte explosão do lado de fora. Questionando o que poderia ter acontecido, ela correu para fora e viu a instalação coberta por uma fumaça espessa. Ela ficou atordoada com o que viu. No meio de tudo, Tina estava atrás de um muro de pedra estilhaçado. Ainda fumegando da lança de fogo, seu corpo tremia e seu peito arfava de exaustão. Para a surpresa deles, sua pele estava queimada através de suas roupas e a instrutora chorava por causa do dano. Eles se perguntam por que ela estava lá e de onde o muro veio de repente. Ela marchou em direção a Haru, que recuou e se desculpou confuso. Ao ouvi-la repetir a instrução sobre usar 30% de seu poder, ele pergunta culpado o que aconteceu. Ainda em lágrimas, ela o repreende por ir contra o acordo deles. Ela mal conseguiu desviar seu feitiço e salvar o Distrito Central de ser obliterado. Ele ficou confuso e disse que nunca fez algo assim em casa, então ela finalmente revela que passa horas colocando toneladas de feitiços de barreira na mansão. Na verdade, ela mal estava aguentando a magia dele durante o treinamento. Com isso, seus colegas perceberam que ele é mais insano do que o esperado. Seu muro de pedra era muito mais resistente que os manequins de treinamento deles, e até mesmo uma heroína de nível 250 mal conseguiu desviar seu feitiço absurdo e sem bufos. Como ela precisará preencher um relatório de incidente, a instrutora encerra a aula por hoje. Eles saem com ar preocupado, mas Tina apenas se vira para Haru e ordena que ele fique para trás. Como esperado, de volta aos corredores da academia, Haru pediu desculpas a Tina novamente, ainda se sentindo mal pelo incidente. Ela repete como lhe disse especificamente para não usar todo o poder e treme ao admitir que pensou que ia morrer. Ele fica atordoado ao ouvir isso, ainda mais quando ela pega o item que provavelmente salvou sua vida. A pedra no pingente que ela sempre usava agora era um monte de cacos espalhados na palma da mão dela. É uma ferramenta mágica que aciona um escudo de uso único se ela estiver em perigo mortal. Mais do que isso, alguém muito importante para ela o deu de presente. Isso faz pedir desculpas e oferecer urgentemente fazer qualquer coisa para consertá-lo. Ele reafirma sua promessa, quase implorando para que ela pare de chorar. Como ele é tão insistente, ela fala com voz hesitante e pede que ele durma ao lado dela novamente, como costumava fazer. Isso lembra da vez em que pediu para dormir sozinho, mas ele não tem certeza se isso é realmente suficiente para compensar o que fez a ela. Ela insiste que é mais do que suficiente e que ela só quer se aconchegar com ele novamente. Seus sentimentos sinceros deixam o jovem atordoado. Embora ele ainda lute para entender, ele não se importa com o pedido dela, então ela chora novamente, mas desta vez de gratidão. Para sua surpresa, Tina de repente se lançou e o abraçou forte, finalmente admitindo quão assustado estava mais cedo. Retribuindo o abraço, ele se desculpa sem parar, afagando a cabeça dela de forma reconfortante. Suas emoções se acalmam depois de um tempo, e sua energia é reabastecida com o tempo que passam juntos. A partir de hoje e para sempre, eles iriam dormir um ao lado do outro novamente. Mais tarde, na cama, Haru pergunta por que ela se tornou sua empregada em primeiro lugar. Se ela lhe contar essa longa história, eles ficarão acordados até bem tarde, mas isso não importa para ele, que quer ouvir a história dela. Com as habilidades de Tina, não seria estranho ela servir ao reino. O pai dele tem alguma riqueza e poder, mas não o suficiente para contratar alguém como ela, que vem rejeitando convites do Estado. Nesta era, não há heróis invocados de outro mundo, então nem mesmo o governo pode controlá-la, cujo poder rivaliza com o deles. Há muito tempo, ela lutou ao lado dos heróis invocados para derrotar o Rei Demônio. Entre eles, havia alguém que ela admirava profundamente. Ele não era a figura central do grupo, mas sempre que ouvia falar de uma cidade sendo atacada, ele era sempre o primeiro a correr para ajudá-los. Esse era o tipo de pessoa que ele era. Assim, eles ganhavam coragem ao vê-lo enfrentar hordas de monstros sozinho. Embora não tenha sido ele quem deu o golpe final no Rei Demônio, ela sempre o viu como verdadeiro herói. Antes que ela percebesse, já havia se apaixonado por ele. Infelizmente, o mundo deles exigia que os invocados retornassem para casa após cumprirem seu dever. Ele acabou correspondendo aos sentimentos dela, apesar de fazer parecer que não tinha nenhum. Enquanto pergunta se eles se tornaram amantes, uma imagem vívida passa pela mente de Haru. Atrapalhada, ela explica que o relacionamento deles não progrediu tanto assim. Isso significa que ela provavelmente não tem muita experiência, um pensamento que o deixa um pouco feliz. Seus momentos felizes chegaram ao fim quando o Rei Demônio foi derrotado pelo grupo. Ele tentou de tudo para ficar no mundo deles, mas não havia como contornar suas leis. Como descendente direta de outro herói, ela tem experiência em primeira mão de quando seu bisavô também voltou para casa. A pedra que ele quebrou mais cedo é a ferramenta de proteção que seu amado deu antes de partir. Um dia, ela sentiu o nascimento de alguém que carregava a mesma mana que ele. Era o aniversário dele e ela acredita que Haru é a reencarnação daquele mesmo herói.
Tina sentiu alguém com a mesma magia de seu herói nascendo no mundo deles. Naquele momento, ela acreditou que Haru era a alma reencarnada de seu amor. Ela não poderia estar errada ao identificar aquela magia. No entanto, Haru não tem tais memórias. Ele é uma alma reencarnada, mas pertence a outro corpo e não ao do herói, e Tina sabe disso. Houve momentos em que ela desejou que Haru fosse quem ela estava procurando. Quando ela o observava se esforçar para ser melhor e treinar todos os dias, ela via vislumbres do homem por quem se apaixonou. Com o tempo, ela passou a amar Haru por quem ele é. Ela então se inclina e o abraça, confessando que quem ela gosta agora é ele. Haru aperta as mãos dela e jura ficar mais forte até do que o herói com quem ela sonhava. Ele protegerá ela e o mundo, e por isso espera que ela fique com ele. Ela concorda em ficar com ele para sempre. Haru encontrou um novo objetivo em sua vida e prometeu que ficará forte, mais forte do que o herói que derrotou o Rei Demônio. Assim como o herói que Tina amou. Ele será forte o suficiente para protegê-la. Na manhã seguinte, Tina abre a cortina da janela. Ela diz a Haru que o café da manhã está pronto. Ela então se inclina para mais perto dele e toca levemente seu rosto. Ela fecha os olhos e se inclina, dando-lhe um beijo de fazer o coração palpitar. Corada, ela anseia pelo tempo que passarão juntos. Haru sente o mesmo e pretende ser o sábio de nível 1 mais forte e o herói de Tina. Na manhã seguinte, Haru e Tina se cumprimentam. Haru notou que o gramado já estava finalizado, surpreso com a rapidez com que foi consertado. Ele comenta que eles têm o melhor artesão do palácio que trabalhou durante a noite. Ele pergunta a Tina se o salão de treinamento que ele destruiu ainda está em reparos. Ela responde que o salão também já foi consertado e está como novo. Como ele ainda tem aula, ele se despede dela e segue seu caminho. Enquanto olhava para o gramado consertado, passou pela sua cabeça que ser capaz de usar a magia de todos os elementos deve ser ótimo. A primeira aula e introdução de Tina à magia elemental foi um primeiro dia de aula selvagem. Felizmente, seu status como filho do conde conseguiu de alguma forma salvá-lo. Ele está preocupado com o que pode acontecer se todos descobrirem que ele está apenas no nível 1. Ele chega à sala de aula e ainda contempla usar todas as ferramentas que tem para sobreviver na academia. Neste momento, ele tem novos objetivos a cumprir e isso é o que importa. Como ele ainda está em pensamentos profundos, ele se surpreende ao ouvir alguém sussurrar para ele que sua magia de ontem estava além do normal. Quando ele olha para trás, Xena está se referindo a ele, dizendo que ela está lá desde muito antes de ele chegar à sala de aula. De repente, ele se lembra que Xena não estava no campo de treinamento ontem e não viu a magia dela. Ela congela por um momento e depois sorri, afirmando que ele já tinha visto a magia dela. Ela explica que sua magia envolve mascarar sua presença, tornando difícil para qualquer um detectá-la. Não é tão simples, pois ela usa um feitiço de nível muito mais alto e isso a ajuda a desviar de ataques físicos com mais facilidade. Como poucos conseguem usar o feitiço, é considerada uma habilidade rara. Haru parece confuso e pergunta se ela possui outro poder por causa de suas caudas. A garota fica surpresa ao ouvir isso, pois é raro alguém ver suas caudas. Ele confessa que viu a cauda dela desde ontem, mas não teve a chance de mencionar. De repente, Xena fica na defensiva e ativa sua cauda, pensando se deveria acabar com o garoto por descobrir seu segredo. Haru engole em seco e agora está nervoso depois de se colocar em perigo. Ele diz a ela para se acalmar e afirma que não quer começar um mal-entendido com uma colega de classe. Ela o ignora e continua a contemplar acabar com ele. Ele argumenta que ela deve ouvi-lo primeiro, prometendo nunca contar a ninguém sobre seu segredo. Ela então o olha com determinação e o puxa para mais perto usando suas caudas. Em um movimento rápido, ela pega a mão dele e a beija. Ele pergunta o que ela está fazendo e ela responde que acabou de forjar um contrato com ele. Após o feitiço, um brasão mágico desbotado apareceu em sua mão. Ele se pergunta se isso significa que ele está sob as ordens dela a partir de agora e não será capaz de desafiar suas palavras. No entanto, ela revela que é o contrário. O contrato que acabaram de fazer significa que ela será quem o servirá, e isso torna o mestre dela. Ela explica que raposas de 9 caudas como ela extraem força da magia. Raposas de 9 caudas totalmente desenvolvidas podem causar estragos e ser uma ameaça para a humanidade se quisessem. Ela admite que frequentou a academia para absorver magia e planeja transformar todos em seus fantoches usando sua magia de controle mental. Também seria ótimo fazer da academia sua base de operações. Ouvindo seus planos vis, Haru dá um tapa na cabeça dela para trazê-la de volta à realidade. Magoada, ela pergunta por que mereceu apanhar quando tudo que ela está pensando é em como eles governariam o mundo. Com o tempo, Haru governará o reino e eles caminharão juntos para dominar a humanidade. Ele então dá outro tapa nela, esperando que isso a faça cair em si. Preocupado com ela, ele implora que ela pare de pensar em fazer coisas ruins e perigosas. Ela cospe nele.
Frustrada por ele não ter um desejo maior de dominar o mundo com seu grande poder, Haru faz uma pausa, lembrando-se de que uma vez sonhou em dominar o mundo depois de ser reencarnado à força. As palavras dela são bastante tentadoras, mas agora, dominar o mundo não lhe interessa mais. Ele não quer ser um Lorde Demônio, em vez disso, sonha em se tornar um herói que todos admirarão. Ela fica pálida quando ouve sobre o plano dele de ser um herói. Ela pergunta se ele não planeja explorá-la como os outros humanos fazem. Como ela pode absorver uma grande quantidade de mana, muitos querem usar seu poder para seus próprios fins egoístas. Afinal, os humanos sempre desejaram roubar seu poder e explorá-las. De repente, a cabeça de Xena começa a girar e ela começa a ver imagens do passado. Em uma montanha nevada, uma raposa de 9 caudas foi avistada por um grupo de humanos. Eles tentaram conter a fera para vendê-la por uma fortuna. Enquanto Xena lutava para escapar deles, os humanos começaram a mirar em sua mãe e a mataram na hora. Ela chorou por sua mãe, mas sua voz foi abafada por seus captores. Por causa de seu passado sombrio, ela começou a odiar os humanos, especialmente os heróis. As raposas de 9 caudas sofreram um destino infeliz por causa deles, pois eles escolheram eliminar sua raça ou possuir seu poder enquanto ainda era imaturo. Vendo sua dor, ele tenta consolá-la dando um tapinha gentil em sua cabeça. Ele lhe dá sua palavra de que nunca contará a ninguém sobre sua verdadeira identidade, enfatizando que não tem intenção de explorar seu poder. Ouvindo isso, ela percebe que desperdiçou um contrato, já que ele não tem planos de usá-la. Ele oferece que quebrem o contrato, reiterando que não tem desejo de fazer de sua colega de classe sua escrava. No entanto, ela revela que não pode quebrá-lo. Ela revela que, como usou uma de suas caudas para lançar o feitiço, é forte demais para ser quebrado do lado dela. Quando perguntada se Haru pode quebrá-lo, ela explica que também o tornou impossível de dissipar o contrato por medo de que ele a machucasse. O contrato começa a se mostrar para Haru. Pelo que ele entende, Xena deve obedecer a todas as suas ordens, desde que sua vida não esteja em perigo. Ela oferece a ele tudo o que possui em troca da preservação de sua vida. Vendo-a se render a ele, ele não pode deixar de acariciá-la. Parece que ele desenvolveu um instinto protetor em relação à raposa de 9 caudas. Na manhã seguinte, Luke fica surpreso ao ver Xena dormindo no colo de Haru. Curioso, ele pergunta se eles estão em um relacionamento. Haru responde vagamente que eles estão em um relacionamento único e tenta acordar Xena, pedindo que ela volte para seu lugar, pois seus colegas de classe estão prestes a chegar. Ela imediatamente sorri para ele e atende ao seu pedido, inclinando-se um pouco para ele para sentir ainda mais seu carinho. Com isso, Haru ganhou um demônio submisso que pode causar desastres naturais. Mais tarde, Tina e Haru estão no jardim quando sentem uma presença observando-os de longe. Tina sente que é Xena e diz a ela para sair do esconderijo. A raposa de 9 caudas aparece e elogia Tina por senti-la claramente, mesmo não sendo mestre com quem ela tem contrato. Tina agradece o elogio, mas pergunta por que ela está os seguindo e sobre o contrato. Depois que Haru explica a situação, Tina não consegue deixar de se sentir frustrada, pois o demônio basicamente se apegou ao seu mestre. Irritada, ela ativa um feitiço. Xena tenta explicar que, com o contrato, ela está vinculada à obediência absoluta ao seu mestre, então ela seguirá o desejo dele de não atacá-la. Ele se coloca entre elas enquanto Tina aponta que, por causa do contrato tolo, ele é obrigado a proteger a raposa. Ele diz para Tina se acalmar e mostra que não tem nenhum brasão em sua mão, ao contrário de Xena, o que choca a última. Ele verifica seu sistema e seu status ainda está amaldiçoado. Acontece que seu brasão desapareceu por causa de sua maldição. Ele simplesmente acha a pequena raposa de 9 caudas fofa e sente a necessidade de protegê-la. Para apaziguar Tina de que a pequena raposa não será um problema, ele tenta comandar Xena. Ele manda ela girar e miar, o que é imediatamente obedecido pela raposa. Haru mostra a Tina que ele tem tudo sob controle, então ela não precisa se preocupar. Com uma expressão conflituosa no rosto, Tina afirma que, embora Xena não possa machucar Haru, ela pode machucar outros humanos. Com isso, Haru simplesmente diz a Xena que ela está proibida de atacar humanos, a menos que ele dê permissão. Xena concorda e isso deve ajudar a resolver o problema deles. Haru também garante que a manterá ao seu lado para que possa ficar de olho nela. Tina menciona que manter um demônio ao lado dele é perigoso. Além disso, como Xena é uma garota, ela seria perigosa para a virtude de Haru, porque eles estarão sempre juntos. Enquanto os observa discutir, Xena antecipa a dúvida de Tina sobre ela. Ela está decidida a derrotar Tina pela atenção de Haru. Mesmo que Tina seja a empregada pessoal de Haru, ela só precisa se apegar a ele e garantir que ele se apoie nela. Em seguida, ela precisa conquistar Haru e encontrar uma maneira de monopolizá-lo. Assim que a noite cair, ela usará seus encantos em seu mestre. O simples pensamento de se aproximar de Haru a faz sorrir maliciosamente.
A noite cai e Tina já está em sua camisola transparente. Ela marcha em direção à cama de seu mestre, mas fica frustrada quando Sheena chega primeiro. Sheena explica que o lugar mais seguro para ela é ao lado de seu mestre. Ela também questiona por que Tina parece estar planejando dormir ao lado de Haru também. Tina admite que dormirá com Haru, mas a raposa aponta que isso é errado, já que ela é a professora deles na academia. Frustrada, Tina responde que não há nenhuma regra na academia que a proíba de ficar com seu mestre. Querendo descansar, Haru chama Tina para dormir do outro lado da cama. Ouvindo isso, Tina imediatamente se anima e se aproxima dele na cama. Ele então diz para Sheena se aproximar e eles finalmente adormecem. Na manhã seguinte, Tina acorda cedo para preparar o café da manhã. Ela então dá uma olhada em seu mestre dormindo pacificamente ao lado de Sheena em sua forma de raposa. Sentindo um calor no coração, ela sorri para ele pensando que não consegue ficar zangada com seu mestre inocente. Mais tarde, Sheena já está acordada e dá uma espiada em Tina, que está preparando o café da manhã na cozinha. A raposa de 9 caudas olha para a comida preparada e comenta que parece deliciosa. Tina oferece a ela uma mordida, que Sheena aceita. A garota mastiga o prato e fica encantada quando as ondas de sabores explodem em sua boca. Ela afirma que nunca provou nada tão saboroso em sua vida. Tina diz a ela que o prato é o favorito de Haru. A garota para por um momento e olha para o prato à sua frente. Tina suspira e se oferece para ensiná-la a cozinhar a refeição, como se estivesse lendo sua mente. A raposa de 9 caudas se ilumina só de pensar que também pode fazer uma refeição deliciosa para seu mestre. Tina sorri para ela e promete ensiná-la, já que ela ficará na mesma mansão que seu mestre. Mais tarde, Tina está ensinando o prato a Sheena. A garota deixa cair muitas cascas de ovo na tigela, mas não é um começo ruim para ela. Em seguida, ela despeja cuidadosamente a mistura de ovos na frigideira. Tina diz a ela que a ferramenta que está usando é feita de cobre, que tem excelente condutividade térmica para deixar o ovo fofo. Momentos depois, o prato já está pronto, e Sheena o prova primeiro. Ela fica maravilhada que simples ovos possam se transformar em um prato elevado. Depois de ensiná-la com sucesso a fazer uma omelete, Tina está animada para ensiná-la a cozinhar pratos com caldo mais tarde. A raposa imagina o que Haru diria a ela assim que provasse sua omelete. Ela então pergunta a Tina se o mestre delas ainda está dormindo. A empregada responde que ele deve ter acabado de correr e praticar magia no quintal. É verdade. Quando olham para baixo da janela, o garoto já está praticando como disparar magia. Tina relata que ele é uma criança muito tenaz desde os 5 anos de idade. Ela sorri com carinho ao lembrar e revela que a razão pela qual existem barreiras defensivas tão potentes ao redor da mansão é por causa da determinação inabalável de seu mestre. Ele está sempre pronto para aprender coisas novas sobre magia e praticá-las. Ele é um grande trabalhador. Esta é uma das razões pelas quais ela ama tanto Haru, e Sheena concorda, começando a gostar ainda mais do garoto enquanto o observa. Após seu treinamento, Haru entra na mansão e é recebido por suas 2 servas. Sheena, animada, mostra a ele a omelete que acabou de fazer. Ele fica surpreso que Tina ensinou a fazer o prato. A empregada intervém, dizendo que não pode deixar a raposa ficar lá de graça. Ele dá uma mordida na omelete e fica imediatamente impressionado com o quão perfeitamente foi cozida. Sheena fica encantada ao ouvir que seu mestre gostou de sua comida. Com isso, um novo membro acaba de se juntar à sua família crescente. Alguns dias depois, Tina anuncia na aula que uma partida de classe será realizada em 3 dias entre os calouros e os alunos do 7º ano. Como eles vão enfrentar os veteranos, não podem deixar de se sentir nervosos. Tina acrescenta que é uma partida de desafio 5 contra 5. Ela lhes diz para acreditarem em seu próprio poder, pois sabe que eles são mais fortes. Mais tarde, os representantes dos calouros são Haru, Luke, Rifa, Mel e Yoko, e eles enfrentarão os representantes da classe do 7º ano, compostos por Nada e seu lacaio. Ambas as classes se alinham uma de frente para a outra, enquanto Luna, que está assistindo da plateia, fica surpresa ao ver rostos familiares. Os veteranos zombam deles e exigem que desistam da bela sala de aula que o pai de Haru certamente conseguiu para eles. Luke os reconhece como os valentões que assediaram Luna na cerimônia de entrada. Haru concorda e acrescenta que eles parecem ter se voluntariado para lutar contra eles para se vingar. Com isso, ele avalia a mana adquirida por eles, perguntando-se quão fortes são. No entanto, ele fica desapontado ao ver que o nível de mana deles é muito baixo para veteranos. Tanto ele quanto Luke ficam incrédulos ao descobrir a incompetência deles, deixando escapar sua incerteza se eles merecem estudar na academia. Eles não conseguem acreditar que sejam sequer dignos de se tornarem seus oponentes. Então, eles notam Luna chateada. Preocupadas, as garotas perguntam o que aconteceu com ela. Como ela está começando a parecer pálida, Rifa a pressiona gentilmente para falar.
Um pouco hesitante, ela finalmente compartilha que os veteranos que estão prestes a enfrentar foram os que a assediaram na cerimônia de entrada. Felizmente, Luke e Haru estavam lá para ajudá-la. Rifa a aconselha a descansar na enfermaria por enquanto ela não está bem. Ela recusa, dizendo que quer torcer por todos. De volta à arena, Nada e seu amigo, Tom, zombam de Rifa. Como é ela quem vai lutar, Nada chama de sortuda porque ela vai aproveitar suas técnicas. Ela olha para eles com nojo, chamando-os de lixo. Ela atravessa a arena e diz à Luna que eles farão sua festa da vitória em breve em seu restaurante favorito, e que até lá, ela deve continuar torcendo por eles. Yoko e Mel estão observando da lateral, esperando sua vez e torcendo por Rifa. Yoko suspira, comentando que a luta terminará em pouco tempo e não será um grande espetáculo para o público. Mel concorda com o sentimento dela. No início, ela estava preocupada porque eles são veteranos e isso os fazia parecer formidáveis. Mas depois de enfrentar as gárgulas de Tina, nada mais abala. Encontrando os veteranos agora, ela pode sentir que eles são definitivamente mais fracos do que eles em termos de quantidade de mana. Honestamente, ela acha impossível que haja uma chance de perder o duelo. No entanto, Luke comenta que eles não devem baixar a guarda. Eles não têm certeza se eles têm armas secretas de algum tipo ou alguns truques da manga que poderiam usar contra eles. Rifa concorda com ele e diz a todos que ainda devem ter cuidado. Ela os incentiva a relaxar por enquanto, acrescentando que cuidará da luta por agora. Haru deseja boa sorte a ela. Tom a provoca para que ela ataque primeiro, determinado a mostrar a ela que a luta terminará a seu favor. Ela acha imprudente que ele esteja pedindo para ela atirar primeiro. Sentindo-se subestimada, ela puxa sua flecha e reúne uma quantidade incrível de mana ao seu redor, mas sobe na grade para ver melhor a Rifa. Ela fica maravilhada com o quão grande mestra do vento ela é. Enquanto está absorta assistindo à luta, ela não percebe que o vento de Rifa está vindo em sua direção. Ele a derruba e ela cai da grade. Felizmente, Haru reage rapidamente e a salva da queda. Ele fica surpreso com o quão leve ela é. Seus rostos ficam acidentalmente a centímetros um do outro, fazendo-o corar. De repente, sua irmã gêmea Mei chega para afastá-la de Haru. Mei entra em modo defensivo e a protege dele. Mai tenta explicar como ele a salvou para acalmá-la. Mei agradece a Haru por salvar sua gêmea, mas o avisa para não chegar perto demais dela. Enquanto isso, na arena, Rifa acaba de liberar seu poder do vento, surpreendendo seu oponente com a quantidade de mana que ela tem. Luna não consegue tirar os olhos de Rifa e observa com a mesma intensidade que Haru e Luke. Tom rende os dentes de frustração, com o ego ferido por uma caloura como ela ter mais mana do que ele. Ele ativa um feitiço de escudo enquanto Rifa lança sua flecha explosiva em sua direção. Suor se forma na testa de Tom enquanto ele é empurrado para trás pelo poder de Rifa. Ela franze a testa levemente depois de acidentalmente deixar escapar seu poder do vento. Os outros estudantes entram em pânico quando Tom voa em sua direção pelo impacto do ataque. A barreira que deveria estar protegendo-os é estilhaçada, e assim os estudantes também são afetados pelo golpe e são todos lançados para fora da arena. Os calouros comemoram a vitória clara de Rifa. Impressionada, Tina vai até a arena e elogia sua aluna por eliminar todos os seus oponentes com um único golpe. Ela acrescenta que não há como a barreira de um professor qualquer parar a magia de sua aluna, deixando o professor tenso. Ele chama o ataque de falta porque veio de fora da arena. No entanto, outro professor aponta que a vitória ainda pertence aos calouros porque os outros membros do 7º ano agora estão todos incapacitados de lutar. Eles nunca esperaram que a barreira de um professor fosse estilhaçada pelo feitiço de um aluno. Insultado com isso, o professor declara que os outros 4 alunos feridos não faziam parte oficialmente dos competidores. Com isso, ele chama outro aluno chamado Edgar, dizendo que é a vez dele. Dormindo, o aluno de repente acorda confuso por ter uma vez. Agora de pé, ele passa o livro que cobria seu rosto para sua colega de classe, Rika. Ela o atualiza que Rifa acabou de derrotar 4 de seus colegas e que eles estavam exigindo uma revanche. Já que os calouros concordaram, eles deveriam enviar outra leva de veteranos para lutar contra eles. Mesmo que não tenha dormido o suficiente, Edgar não tem escolha a não ser lutar. Enquanto isso, Tina elogia Rifa mais uma vez por seu feitiço incrível. Ela então pede para ela se retirar e Kyoko duele com o próximo representante dos veteranos. Ryuka segura a mão de seu irmão, dizendo que ele tem que vencer, mesmo que isso signifique morrer. Pressionado, ele concorda com as palavras dela. Enquanto isso, Tina começa a traçar a estratégia para a próxima luta. Ela propositalmente coloca Yoko em seguida, já que ele é ótimo em combate corpo a corpo como Edgar. Ela não esperava que o garoto entrasse no ringue, já que ele sempre foi tão indiferente com as coisas ao seu redor. Yoko estica os braços, afirmando que deve terminar a luta com tudo, como Rifa. Observando seu oponente, Edgar pergunta se ele é um Dragonkin.
Yoko confirma isso e afirma que pode parecer arrogante, mas ele é um oponente forte. O veterano concorda, já que os draconianos são conhecidos por serem formidáveis. Ele suspira, admitindo que não quer lutar com Yoko, mas precisa. Enquanto isso, o secretário sênior avista o presidente de classe deles, Ren, parado ali observando. Ocupado observando, ele chama sua atenção e pergunta sobre a montanha de trabalho que ele ainda tem para fazer. Rika olha para ele sentindo-se mal por ele ter que ficar acordado a noite toda por causa de seus deveres. Ren garante a ele que pode terminar a papelada dentro do prazo. De volta à arena, Edgar está focado na plateia e murmura que se recusa a perder para qualquer um, exceto para o presidente deles. Sem entender, Yoko fica confuso no início, mas escolhe se concentrar na luta deles. Ele quer se exibir um pouco na frente de seus colegas de classe, e então ele libera sua forma de dragão. Ele se lança contra seu oponente, declarando que vai encerrar a luta com um único golpe. Ele ataca Edgar com sua garra de dragão, mas o veterano consegue erguer uma barreira antes que ele possa alcançá-lo. Com isso, Edgar aproveita a oportunidade e o ataca enquanto sua guarda está totalmente aberta. Yoko fica inconsciente após o ataque, consagrando Edgar como vencedor da rodada. Ryuka se levanta de seu assento ao ver seu irmão derrubado, a preocupação estampada em seu rosto. Ryuka corre para a enfermaria para seguir seu irmão, afirmando que ele é um tolo por baixar a guarda. No entanto, Haru aponta que ele não baixou a guarda. Edgar é simplesmente um oponente mais forte. A expressão de Ryuka se suaviza, mencionando que ela fará questão de elogiar seu irmão quando ele acordar. Tina concorda com Haru em sua avaliação de Edgar. O jovem é um dos sábios de elite da academia, e ele até está no conselho estudantil. Quando perguntada se ela consegue prever seus movimentos, Mel admite que pode rastrear seus movimentos, mas seus ataques de isca são o que é difícil. Tina diz a Luna que é a vez dela lutar. A aluna fica chocada, pois não é uma boa lutadora. A professora sugere que usem seus feitiços de buff para dar suporte a Mel enquanto ela enfrenta Edgar. Confusa, a aluna pergunta se o buff pode realmente passar pela barreira e se magia de suporte é permitida durante a luta. Enquanto Luna está fornecendo buffos de suporte para Mel, Tina enfatiza que dar suporte aos tipos de combate é justo. Ela acrescenta que apenas alunos da mesma classe podem ajudar. Com isso, Luna não se conteve ao fortalecer Mel. Edgar parece se divertir com o desenrolar das coisas. Ele agora está enfrentando uma fera e uma encantadora. Sinceramente, ele só quer dormir, então precisa fazer essa luta ser curta. Mel declara que vai vingar Yoko. O veterano ri disso, apontando que foram eles que eliminaram seus representantes primeiro. Ele então sente que sua equipe também está usando feitiços de suporte para ele. Ren percebe que eles estão usando a mesma trapaça e afirma que Edgar odeia esse tipo de coisa. Rika aponta que a partida acabou, já que o professor interveio e quebrou todas as regras de batalha de classe. Mel pode sentir absolutamente o feitiço de suporte de Luna borbulhando dentro dela. É uma sensação incrível e ela pode dizer que seu poder foi aumentado por causa dela. Ela planeja dar o máximo para que o esforço de seus colegas não seja em vão. Ela então salta e ergue o punho contra o veterano. Ela ataca com uma velocidade incrível, mas Edgar consegue bloquear todos os seus ataques. Ela acidentalmente acerta outra isca, o que ajuda Edgar a desviar de seu punho. Ela rende os dentes de frustração. O jovem não está apenas usando feitiços de isca, mas consegue detectar perfeitamente seus movimentos, o que a impede de acertar um golpe nele. Felizmente, Luna lhe dá um impulso extra, o que a mantém em frente. Ela lança outro ataque e pensa que acertou, mas acaba sendo outro golpe fora dos limites que quebra a barreira mais uma vez. Enfurecida, ela cospe nele por sempre desviar e nem sequer atacar. Edgar a provoca para acertar pelo menos um único golpe. Ele tem um feitiço de buff em suas pernas que torna seu movimento muito mais rápido. Isso deixa ainda mais confiante e deixa Mel nervosa, e ela lança um chute aéreo nele. O chute acerta outra isca, o que frustra Mel ainda mais. Ele a elogia por ter pernas fortes. Vendo seu oponente impassível, ela reconhece que se a luta continuar, ela provavelmente perderá. Então, ela fica chocada quando ele voluntariamente desiste e declara a derrota. Ele está sem mana e força, e está completamente exausto. Ele então diz ao árbitro que está oficialmente desistindo da luta. Além disso, ele simplesmente odeia usar suporte durante a luta, pois sua vitória não significaria muito agora. Como mais ninguém pode lutar, o árbitro declara que a partida acabou e a vencedora é Mel. Ela se aproxima de Edgar e pergunta por que ele desistiu da luta. Ele pede desculpas a ela por não terminar a luta, mas admite que foi uma luta bem divertida. Tina lamenta que Haru e Luke não tiveram a chance de mostrar suas habilidades. Haru a tranquiliza dizendo que ela não precisa se preocupar com isso, já que eles são da primeira classe. Luke intervém, mencionando que não tem certeza se poderia tê-lo vencido. Haru diz o mesmo por si,
pois havia alguns feitiços que ele queria tentar, mas sem garantia de que conseguiria executá-los. Enquanto isso, o professor corre até Edgar, bravo por ele tê-lo usado como isca. Com um ferimento bem evidente em seu rosto, o professor explode perguntando por que ele o usou como isca. Edgar ignora sua raiva, então o homem ameaça puni-lo severamente por usá-lo. Nesse momento, Ren aparece e acusa o professor de trapacear descaradamente na luta anterior. Ele aponta que seu secretário gravou algo muito interessante e mostra para ele. Depois de mostrar a ele trapaceando, Ren diz para ele parar de assediar Edgar, que apenas se recusou a trapacear no jogo. Ele então sorri para Edgar e comenta que ele está tão mal-humorado como sempre. Ao ver o veterano, Rifa comenta que ele lhe é familiar. Tina diz a ela que ele não é ninguém menos que Ren, o presidente do conselho estudantil. Ele deve ser familiar para ela de quando ele fez o discurso de boas-vindas dos calouros. Ele é conhecido na academia como o mago mais forte. Ouvindo isso, Haru contempla que, se eles um dia enfrentarem o homem, definitivamente será uma luta desafiadora. Ele então pergunta a Tina se eles têm a chance de realmente vencer contra Ren. Eles só precisam treinar intensamente e isso certamente será alcançável. Mel sente o cansaço em seus ossos do treinamento contínuo desde que se matricularam na academia. Chega a um ponto em que ela não quer fazer nada e só quer ficar deitada na cama. Luna entra no quarto e a cumprimenta alegremente. Ela então lhe dá uma caixa de chocolates do Dia dos Namorados como sinal de amizade. Mel para por um momento e percebe que o dia especial lhe escapou da mente. O Dia dos Namorados tornou-se um costume em seu mundo, influenciado pelos heróis invocados de outro mundo, que também enriqueceram a vida das pessoas de lá. Como chocolates podem ser feitos facilmente em seu mundo, a tradição de dá-los durante um dia especial foi facilmente recriada. Percebendo seu erro, Mel sai da sala de aula e esbarra em Haru. Luna pede desculpas em seu nome, dizendo que ela tem estado distraída desde que a partida terminou. Ela então o cumprimenta com um bom dia e lhe entrega uma caixa de chocolates como sinal de gratidão por salvá-la durante a cerimônia de entrada. Como ele é muito especial, ela adiciona um pouco de chocolate extra para ele. O garoto expressa gratidão por receber chocolates dela e se lembra que não recebeu chocolates de Tina e Sheena. Nesse momento, as gêmeas, Mai e Mai, entram na sala e aceitam chocolates de Luna. As gêmeas ficam bastante surpresas com o gesto, pois não sabem nada sobre o Dia dos Namorados. Ouvindo isso, Haru percebe que as gêmeas não são seres humanos. Lembrando-se de sua interação com elas mais cedo, ele pode dizer que elas são definitivamente de outro mundo. Mai expressa que elas também deveriam dar chocolates a Haru como sinal de gratidão. No entanto, Mei discorda, ainda mal-humorada com o incidente anterior. Curioso, Haru quer saber por que Mei é tão indiferente a ele. Amanhã começa pacificamente enquanto Tina cumprimenta a todos. Ela traz um bolo de chocolate recém-preparado, arrancando a admiração deles. Ela pede ajuda para distribuir as sobremesas, e os outros concordam rapidamente. De repente, Haru ouve a voz energética de Mel enquanto ela retorna. Ela chega carregando bandejas de chocolate quente, aumentando o clima festivo. Tina acha o momento dela perfeito enquanto Luna ajuda Mel a distribuir as bebidas. De repente, Rifa fica surpresa ao notar uma moeda de ouro escondida dentro de seu bolo. Tina revela que colocou um prêmio da sorte dentro de propósito, fazendo Rifa reagir emocionalmente e tratá-lo como uma bênção valiosa. As garotas olham felizes para Rifa enquanto ela sente suas emoções. Haru reflete sobre como o Dia dos Namorados foi introduzido por heróis invocados há muito tempo, usando chocolates como uma forma de amigos e amantes expressarem seus sentimentos, permitindo que amigos e amantes expressem seus corações e fortaleçam seus laços. Uma percepção súbita o atinge enquanto ele olha para as mãos. Haru acha engraçado que as garotas deem chocolates como no Japão, até que ele sente algo estranho e se pergunta se está perdendo algo importante. Haru entra em pânico ao perceber que não recebeu um único chocolate de Tina, lembrando como ela sempre lhe dava algo primeiro todos os anos. Ele tenta se tranquilizar de que Tina deve ter preparado algo especial. Convencendo a si mesmo a não pensar demais, ele volta para casa, na residência. O tempo passa silenciosamente e ele fica desapontado por nada acontecer ainda. Até que Tina finalmente aparece na porta de Haru, pedindo um momento de seu tempo. Ela se desculpa pelo atraso e explica que sua preparação para a técnica especial demorou mais do que o esperado, causando a confusão de Haru. Tina, nervosamente, apresenta seu chocolate caseiro destinado apenas a ele, enquanto Haru não consegue acreditar que é algo que os heróis de 100 anos atrás lhes transmitiram. Tina, timidamente, admite que se sente envergonhada, já que é o primeiro dia dos namorados deles como amantes, afinal. Ela pergunta ansiosamente se fez certo. Haru elogia sinceramente o chocolate, dizendo que é incrível, enquanto agradece silenciosamente aos heróis invocados de um século atrás.
Tina fica visivelmente aliviada e exultante com sua reação, então ela pede para ele ir em frente. De repente, Xena invade o quarto sem avisar, perguntando se Haru está bem. O caos se instala quando ela anuncia orgulhosamente sua própria criação de chocolate, fazendo Tina reagir com choque e vergonha. Mais tarde naquela noite, Haru reflete que cada chocolate que ele recebeu este ano estava absolutamente delicioso. Dentro do dormitório da academia, tarde da noite, uma partida de jogo de tabuleiro atinge um estado incomum, sem espaço para peça preta. Mel percebe que o tabuleiro foi completamente virado para uma cor. Luna fica chocada depois que ela vence, enquanto Luna a elogia por ser forte. Depois de tantas rodadas perdendo, Luna decide não se conter na próxima rodada. O jogo recomeça enquanto ela coloca sua peça com confiança. No dia seguinte, Luna explica que convidou Mel para uma festa do pijama para animá-la. Haru tenta consolar Luna, pois ela já se sente mal o suficiente por Mel. Silenciosamente, Haru nota que Luna não é apenas boa em jogos de tabuleiro, mas também perspicaz e conhecedora de magia. Mesmo na aula, Luna responde a perguntas difíceis com facilidade. Yoko e Mel têm mais dificuldade com a teoria, apesar da forte habilidade física. Haru reflete que a classe em si é extraordinariamente intensa. Enquanto isso, na sala do conselho estudantil, Haru comenta que há muita coisa em comum na turma do primeiro ano. Luca, o neto do diretor, já usa magia grandiosa como calouro. Luna é identificada como uma quebradora de feitiços de uma classe desfavorecida que mesmo assim entrou na academia de elite. Rifa é mencionada por derrotar 5 veteranos de alto nível de uma só vez. Mel é notada por fundir artes marciais com magia. Enquanto isso, Connie relata que uma garota dragão na classe possui um poder de cura incrível, enquanto ele investiga outra, descrevendo a classe inteira como uma anomalia total. Tren observa que a turma é chamada de a lendária turma de Tina, levando Connie a investigar o assunto mais a fundo. O quarto está cheio de pelúcias e lanches, explicados como doações enviadas a um orfanato em nome da academia. Enquanto isso, alguém se surpreende que Xena é um demônio, levando-a a confirmar que serve fielmente a Haru como seu mestre. O status dela prova que ela é realmente um demônio. Luna fica chocada ao saber que Yoko está no nível 99. Ela explica que não faz mal a ninguém, a menos que seja ordenada por seu mestre. Ela revela que sua especialidade é magia de controle mental. Xena acrescenta que poderia escravizar seres de nível inferior se quisesse. Luke e Yoko respondem com confiança que estão bem, chocando Haru. Rifa revela que Xena poderia tê-la derrotado, já que ela está apenas no nível 80, afinal, fazendo Haru se sentir aliviado por ter feito um pacto com Xena antes que ela fizesse algo precipitado. Enquanto isso, Ryuka compartilha que está no nível 62, enquanto Mai, Mei e Mel estão todas no nível 60. Luna admite que está apenas no nível 52 e fica impressionada com todos os outros. De repente, Haru sente algo familiar na situação. Ryuka tranquiliza Luna e explica que seu crescimento é excepcional para uma classe de suporte de encantador. O grupo elogia Luna por sempre salvá-los, dizendo para ela se orgulhar. Ela concorda feliz e agradece a eles enquanto Haru se sente excluído. Graças a Haru, Luna diz que eles podem estudar sem medo do controle mental de Yoko. Ele ri, dizendo que Yoko agiu por conta própria. Em silêncio, ele se pergunta o que deveria fazer a seguir, até que decide que talvez seja a hora de revelar seu próprio nível. Haru percebe que todos estão compartilhando suas telas de status, exceto ele. Percebendo que não pode manter seu segredo escondido para sempre, preocupado com a possibilidade de sua maldição ser revelada a todos, Haru está determinado a pedir desculpas a Tina por ter ficado quieto. Ele finalmente encontra coragem para revelar seu nível, mas Luke o impede e insiste que não há necessidade de mostrar o status de Haru, pois ele não quer ver. Haru parece surpreso com a reação dele. Luke admite que, antes de se matricular, acreditava que apenas o diretor poderia ser mais forte que ele na academia. Ele se lembra de ter conhecido Haru e percebido quão errado estava sobre suas próprias suposições, reconhecendo que Haru é muito mais forte do que ele. Em silêncio, Haru acha um mal-entendido a seu favor. Rifa concorda com Luke, impedindo Haru de se explicar mais. Yoko explica casualmente que perseguir metas altas com muita seriedade pode arruinar uma pessoa, enquanto Ryuka concorda e admite que também não quer ver o status dele. Haru relaxa, dizendo que é difícil mostrar algo assim depois de tudo que eles discutiram. Enquanto isso, a turma chega a um dos locais de treinamento gerenciados pela academia, no interior da Floresta de Aço, onde a aula acontecerá. Enquanto caminham pelo local, Luke diz que esta área geralmente é reservada para alunos do 5º ano, com monstros ainda vagando por perto. E, apesar de sua surpresa por terem recebido permissão, eles são instruídos a começar o treinamento solo.
Ao ouvir que a lição de hoje envolve lutar contra monstros, Yoko sugere casualmente transformá-la em uma competição para ver quem consegue derrubar mais. Rifa acha a ideia dele divertida e sugere formar equipes. Luna se sente preocupada, pois só pode oferecer suporte, mas Luke a convida para ser sua parceira. Yoko decide fazer dupla com Ryuka. Enquanto Rifa e Mel se juntam, Mai e Mei decidem formar uma dupla de irmãs, confirmando seu trabalho em equipe. Shen afirma que naturalmente fará dupla com seu mestre, e ele concorda alegremente. Alguém de repente pergunta se eles planejam lutar, provocando-o por estar relaxando. Shen aparece do nada e percebe que todos se reuniram e estão prontos para começar, assustando Shen. Rifa olha para ela com nervosismo na voz. Shen avisa a todos para terem cuidado e entrega a ele uma pulseira para emergências, juntamente com um apito. Haru inspeciona a pulseira com surpresa, enquanto Tina planejava uma competição de caça o tempo todo. Yoko admite que ouviu a ideia e a achou emocionante. Tina explica que o dispositivo mágico registra tanto o número quanto a classificação dos monstros derrotados. Ela esclarece que derrotar monstros não aumentará seus níveis e que o exercício termina ao meio-dia. Ela acrescenta que cooperar ou competir tem valor além da simples experiência. Com uma batida de palmas alegre, ela anuncia o início oficial do treinamento. Yoko e Mel avançam para a floresta, prontos para começar a caçada. O grupo percebe que se afastou muito dos outros enquanto se movia pela floresta. Shen, cheia de energia, sugere a ideia de caçar os monstros próximos, claramente ansiosa para agir. Enquanto caminham juntos, Haru pergunta se a magia de controle mental dela funciona em monstros, insinuando uma abordagem diferente. Eles discutem como é problemático encontrar um monstro que possa realmente ser controlado, ponderando a praticidade da ideia. Haru calmamente dá um passo à frente e começa a formar magia em sua mão, sinalizando que ele mesmo cuidará da situação. Haru estende a mão enquanto uma esfera de fogo se forma, seu calor se espalhando enquanto Shen observa por trás. Ela observa calmamente a brasa brilhante, reconhecendo sua estabilidade e controle. Haru molda ainda mais a esfera de fogo, tratando-a como um núcleo enquanto a reforça com elementos adicionais. A magia começa a mudar. As chamas se contorcem enquanto a esfera começa a tomar uma forma bestial. A transformação se intensifica. O fogo se deforma completamente em uma forma viva enquanto o poder surge para fora. Shen fica chocada ao ver Haru invocar um cavalo. Ele o reforça com magia em camadas, adicionando resistência e armadura para estabilizar a construção. A arma continua a evoluir à medida que sua estrutura endurece, focando em poder de perfuração bruto. Haru reveste a arma com magia de vento, aumentando sua velocidade e penetração. O processo termina com a lança de fogo completa crepitando com energia, pronta para uso. Shen congela em choque ao perceber que algo inesperado está acontecendo bem na sua frente. Ela reage fortemente, reconhecendo o feitiço e percebendo que é muito mais do que ela supôs inicialmente. Múltiplas construções de fogo terminam de se formar ao redor de Haru, mostrando que ele criou mais de uma. Ele levanta as mãos e envia os cavaleiros de fogo para frente, comandando-os a caçar os monstros ao redor. As criaturas se movem em uníssono, ficando claro que ele está controlando várias invocações de alto nível ao mesmo tempo. Haru observa os cavaleiros invocados empunhando lanças de fogo, explicando que as armas foram moldadas para combinar com suas formas. Shen imediatamente se preocupa que Haru esteja se esforçando demais ao manter tantos feitiços avançados de uma só vez. Ela pergunta casualmente se ele quer usar um pouco de sua mana, tratando a situação com muito mais leveza do que o esperado. Shen congela quando Tina de repente a chama. O foco muda para a pulseira enquanto Tina lembra de que o horário da aula ainda está em andamento. Luke e Luna de repente ouvem a voz autoritária de Tina. Ela explica que as pulseiras estão monitorando ativamente todos para a segurança dos alunos. Tina adverte severamente que qualquer comportamento inadequado resultará em desqualificação imediata e nota de reprovação. Shen protesta em frustração enquanto a instrutora repreende firmemente, sem espaço para discussão. Tina lembra que, se removerem a pulseira ou faltarem à aula, perderão o privilégio de jantar naquela noite. Shen reage incrédula, apertando o peito enquanto a punição é totalmente assimilada. Ela reclama amargamente por ser privada da comida da instrutora, tratando isso como uma aprovação cruel. Enquanto isso, Luke reflete silenciosamente sobre o aviso, juntando as peças do que a instrutora realmente estava insinuando. Ele faz esboços, sugerindo que um plano está se formando enquanto ele considera a situação com mais cuidado. Luke e Luna comentam sobre as circunstâncias de Haru, observando que ele também parece estar passando por um momento difícil. Luke casualmente aponta os sentimentos de Luna, colocando-a em uma saia justa sem hesitação. Ela se encolhe em choque, claramente pega de surpresa pela forma direta como foi dito. Entra em pânico, e se torna óbvio para Luke que os sentimentos dela nunca foram sutis.
Luke reflete sobre as ações de Haru, percebendo que ele pode ter dado a Luna uma oportunidade para ficar ao seu lado. Ela se lembra silenciosamente das palavras de Haru sobre a cerimônia de entrada, sentindo que ele a estava guiando gentilmente. Luke verifica novamente, incrédulo, apenas para perceber que Haru realmente disse aquelas coisas sem pensar muito. A ficha cai que a sugestão dele sobre chocolates extras aconteceu na época do Dia dos Namorados, tornando suas ações não intencionalmente significativas. Luke começa a dizer mais, hesitando enquanto seus pensamentos se fixam na habitual falta de percepção de Haru. O momento é interrompido quando ele avista um lobo à espreita, mudando o foco dela de volta para os arredores. Luna fica alerta enquanto eles o identificam como um monstro da floresta de aço, percebendo que ainda não está atacando a sério. Luke explica que, mesmo que derrotem os lobos, isso não aumentará seus níveis, pois são apenas réplicas de treinamento. O lobo solta um rosnado baixo enquanto Luna observa em silêncio, absorvendo a situação sem reagir. Luna avisa Luke que algo parece errado com o lobo enquanto lança um feitiço de suporte. Luke se coloca na frente dela, reagindo instantaneamente à ameaça. Ele agradece a Luna pela ajuda enquanto se concentra no inimigo. O tempo parece desacelerar enquanto vários lobos avançam juntos. Luke bloqueia um ataque pesado, percebendo que seus golpes carregam uma força em comum. Luke questiona se esta floresta é realmente destinada a uma aula. Ele diz a Luna para se preparar enquanto ele contra-ataca. Uma explosão ocorre onde o lobo ataca. Luke confirma que o inimigo foi derrubado enquanto a poeira assenta. Ele permanece alerta, sentindo mais perigo por perto. A floresta fica estranhamente silenciosa, amplificando a tensão. Luke identifica o inimigo como Managnomos. Ele observa que são monstros de alto nível com resistência à magia. Luke sente algo anormal tanto na agressão quanto no número deles, enquanto Luna pede instruções enquanto se preparam para se mover. De repente, Mel avança sem se conter, chamando a atenção. Rifa grita que tem o foco do monstro e ataca. Mel elogia o momento do ataque. Rifa agradece por ela ter agido como isca. O campo de batalha revela ainda mais monstros se aproximando. Enquanto isso, outro aluno percebe que há monstros demais enquanto escorpiões gigantes são arremessados pelos ares. Ele os esmaga com força bruta, limpando a área imediata com confiança. Yoko confirma que o caminho está temporariamente seguro. Yoko brinca que os monstros derrotados parecem apetitosos, enquanto Ryuko repreende firmemente. Luna observa que os inimigos continuam vindo um após o outro, sem sinal de desaceleração. Em meio aos destroços, ela reflete sobre o quão intensa a lição se tornou. Ryuko chama, tentando quebrar o clima pesado. Ele responde bruscamente a ela enquanto ela zomba de seus estudos, transformando a tensão em uma discussão. Mai para de repente, sentindo algo sutil no ar enquanto sua expressão se torna inquieta. Quando questionada, ela admite que sente uma leve perturbação, embora ainda não consiga explicá-la claramente. Ela se concentra, tentando identificar a fonte da sensação que cresce ao redor deles. Mei se pergunta se são simplesmente monstros por perto, mas ela nega silenciosamente essa explicação. Mai compara a sensação à presença de um lorde poderoso que ela sentiu uma vez, insinuando algo muito mais perigoso. Mei argumenta que o Rei dos Espíritos do Fogo não estaria presente em um lugar como este, aprofundando sua preocupação. Ela acrescenta que a sensação parece ainda mais forte do que a presença do Lord Frit, deixando os outros confusos. Enquanto segue em frente, alguém verifica Mei, preocupado que ela não esteja se sentindo bem. Enquanto isso, o sistema de Tina mostra os monstros agindo de forma estranha, confirmando que seu comportamento é anormal. Ela rejeita firmemente a ideia de que isso é normal, percebendo que algo está muito errado. Tina questiona se os monstros estão sendo influenciados por algo fora da área de treinamento. A atenção volta para a floresta enquanto a tensão aumenta, sugerindo uma presença invisível os observando. Os lobos param e se movem em coordenação, seus olhos afiados enquanto seu comportamento se torna deliberado. Mai e Mei reagem instantaneamente, sentindo a mudança e focando na fonte do perigo. Um lobo avança de repente, quebrando o silêncio e sinalizando o início de um confronto real. Rin observa do céu, sentindo calmamente uma mana desconhecida pairando na área. Ela confirma que a fonte está definitivamente dentro da floresta, restringindo a localização da ameaça. Uma estranha perturbação mágica se espalha pela área enquanto várias figuras com presenças fortes aparecem. Rin os observa de perto e percebe que um desses seres não deveria ser capaz de ficar mais forte. A cena muda para um espaço escuro e sinistro ligado à reencarnação, onde a noção de um deus maligno e uma maldição iminente é sugerida. A perspectiva fria de Nox é revelada, sugerindo que deixá-los morrer cedo demais seria um desperdício, a menos que suas vidas sirvam a um propósito maior. O pensamento continua à medida que fica claro que o objetivo não é a destruição imediata, mas permitir que vivam o suficiente para valer a pena.
Nox observa que a reencarnação combinada com a maldição consome uma quantidade enorme de magia. Ele ordena que Rin encontre uma maldição adequada na estante Shikigami que atenda a condições específicas, e ela confirma a tarefa. A narração explica que, mesmo que exista apenas um pilar fraco, uma pessoa invocada de outro mundo ainda se torna o herói daquele mundo. Acrescenta que aqueles abençoados desde o nascimento com corpos e habilidades talentosas são guiados para ambientes favoráveis. A cena volta para Rin no presente, enquanto ela confirma as condições do alvo, observando que a pessoa permanece fraca e não morre. Rin começa a procurar por conta própria, reconhecendo que levará tempo para encontrar a maldição certa. Ela vasculha uma coleção enorme, percebendo que a maldição que procura é de magnitude significativa. Um livro de maldições específico é retirado, levantando a questão de se uma maldição que fixa o status de alguém é simples demais. Rin descobre que a maldição estava escondida em uma prateleira secreta, quase esquecida apesar de seu poder. Nox comenta que existem inúmeras maldições como essa, admitindo que não consegue se lembrar de todas. Rin reage à ideia de ficar presa no nível 1 para sempre, reconhecendo-a como um caminho que leva direto ao desespero. Ela comenta que, justamente quando alguém ganha esperança após encontrar um deus, uma reviravolta cruel se segue, achando o desespero de uma alma reencarnada divertido, enquanto Nox mostra clara empolgação. A atenção se volta para o próprio livro de feitiços, insinuando que este livro específico é incomum. É revelado que o livro de feitiços foi selado, explicando por que permaneceu despercebido por tanto tempo. O Deus das Trevas uma vez tentou criar uma maldição de limite de status, que acidentalmente congelou todo o sistema de status. A maldição é explicada como permitindo o uso ilimitado de magia, desde que a vítima permaneça abaixo de um nível de poder fixo. É revelado que o Deus das Trevas originalmente pretendia presenteá-lo a um seguidor leal, mas, depois de tanto tempo, ele esqueceu completamente tanto seus efeitos quanto sua existência. Como resultado, a maldição de fixação de status foi finalmente lançada sobre Aru. O resultado é mostrado enquanto a magia do deus é lentamente drenada, com o deus maligno pagando um preço alto pelo ritual. De volta ao presente, Rin tenta um feitiço de vidência para localizar a pessoa afetada, mas não consegue encontrá-lo e se pergunta se ele já pode estar morto. Rin percebe que o herói da próxima geração ainda não foi confirmado e conclui que o alvo ainda está vivo. Ela deduz que sua vidência falhou devido a uma barreira massiva cobrindo a área. O tempo é questionado, pois não está claro quantos anos se passaram desde que a maldição foi lançada. Rin reage de repente, finalmente sentindo a presença da pessoa. A localização aparece enquanto ela identifica a fonte como estando dentro de uma floresta. Um anúncio de emergência é emitido, ordenando que todos retornem ao ponto de partida imediatamente, pois a aula está suspensa. Os alunos são instruídos a manter distância enquanto as instruções são transmitidas a todos os participantes. Rifa olha ao redor confusa, percebendo que Tina não está em lugar nenhum. Alguém se prepara para uma escalada, reconhecendo que um feitiço de grande escala pode precisar ser liberado. Tina está pronta enquanto os monstros começam a se mover, avisando a todos para ficarem alertas. Tina dá um passo à frente e chama, percebendo Rin por perto. Rin aparece suspensa no ar, sua presença marcada por uma forte aura mágica. Uma visão de perto revela a expressão calma de Rin enquanto ela olha para o chão. Tina a confronta diretamente, exigindo saber quem ela é. Conforme ela se move pela floresta, ela percebe que o comportamento dos monstros está sendo influenciado por algo invisível. Ela identifica calmamente a fonte por trás da perturbação, apontando um forasteiro como a verdadeira causa. Seus instintos reagem enquanto sua linhagem responde, revelando que a presença diante dela está ligada a um deus maligno. Tina fixa o olhar à frente, decidindo que é ela que deve derrubar. Ela avança sem hesitação, diminuindo a distância com intenção. Rin reage surpresa, percebendo que Tina já fez seu movimento. Tina avança e acusa Rin de ser quem está controlando os monstros da floresta. Sem hesitar, Tina lança um golpe mortal destinado a purgar a ameaça. Rin reage em choque e tenta urgentemente parar o ataque. O golpe detona em uma explosão violenta que rasga o ar. Os alunos distantes entram em pânico ao testemunharem a explosão e perceberem que Tina foi pega nela. Tina se prepara no ar, de olhos arregalados, ao perceber que o ataque falhou em atingir seu alvo. O choque se instala quando a poeira baixa e fica claro que seu golpe não teve efeito. Rin permanece ilesa em meio às nuvens que se dispersam, reconhecendo calmamente a situação. Um olhar atento a Rin não mostra hostilidade, apenas uma consciência silenciosa enquanto ela observa Tina. Em uma mudança repentina, Tina é puxada para baixo enquanto uma poderosa formação mágica se ativa sob ela. Rin é sacudida no ar quando uma força repentina perturba seu controle, deixando-a confusa com o recuo. Tina é arremessada através da copa da floresta, girando enquanto magia residual a segue. Ela recupera o equilíbrio no ar,
se estabilizando e se preparando para contra-atacar. Algo brilha lá no alto enquanto as árvores ao redor reagem, com os galhos se curvando sob uma pressão invisível. Rin é empurrada para trás pela mesma força, percebendo que sua influência sobre a floresta está sendo sobreposta. Rin se estabiliza no ar, percebendo que ainda não pode recuar, e força sua magia a se manter. Um grande círculo mágico se acende sob eles enquanto uma energia instável surge para cima. Tina se aproxima de repente por trás, pressionando o ataque antes que Rin possa reagir. Um grito agudo corta o ar enquanto o confronto chama a atenção de quem está embaixo. Tina desfere uma explosão poderosa, fazendo Rin fugir em pânico. Rin suporta a pressão ardente, percebendo que sua proximidade com o deus maligno é a fonte da reação. Ela junta as peças e entende que continuar agindo só vai piorar a situação. Enquanto as chamas aumentam, Rin sente que o Criador pode perceber se isso continuar a escalar. Abaixo, alguém de repente entra em ação, saltando em direção ao caos que se desenrola. Rin se vira bruscamente ao notar aquela presença, reconhecendo Aru. Rin suaviza sua expressão ao perceber que a presença de Tina por si só é suficiente para estabilizar a situação. Tina pega Rin no ar, afastando-a das chamas enquanto o perigo diminui brevemente. O impulso os separa enquanto Tina aterrissa e Rin escapa de seu alcance. Rin silenciosamente confia a Tina a proteção dos outros, formando um feitiço final com calma e determinação. Com um leve sorriso, Rin se prepara para agir por conta própria, insinuando um presente de despedida enquanto Tina observa. Tina sente que algo está errado quando um calafrio a percorre, sua expressão se contraindo em alarme. Uma onda ofuscante explode à frente, e Tina instintivamente estende a mão, gritando para que pare. Seus olhos se arregalam quando ela percebe que o ataque já rompeu, atingindo rápido demais para ser interceptado. Do caos, uma figura monstruosa emerge, e Tina reage em choque enquanto a ameaça se aproxima. A criatura despenca descontroladamente, avisando que, nesse ritmo, eles vão se chocar diretamente contra o chão. Xena grita em choque, chamando por Tina enquanto estende a mão em direção ao caos. À distância, os alunos avistam uma silhueta caindo, percebendo incrédulos que pode ser Tina. Os olhos de Aru se arregalam ao sentir que algo está terrivelmente errado, e o pânico se instala. Ele olha para cima e grita o nome de Tina, observando impotente enquanto ela continua a cair. De repente, Yoko aparece e ordena ao monstro que solte a Tina. Enquanto eles despencam pelo ar, o monstro mascarado arrasta Tina para baixo com ele, enquanto Yoko mergulha atrás deles por baixo. Diminuindo a distância, Yoko arma o punho e grita de fúria, chamando o monstro enquanto se prepara para atacar. Enquanto caem, Yoko desfere um soco poderoso para baixo em direção ao monstro mascarado, com Tina presa entre eles. Yoko se aproxima no ar, fixando o monstro com um olhar penetrante enquanto a confusão passa por sua mente. Ele torce o corpo e lança um chute voador, mas o monstro nem parece estar reagindo ainda. O chute acerta em cheio, o impacto explode para fora enquanto o corpo do monstro se contrai com o golpe. Observando em pânico, Yoko grita para Rifa salvar a professora enquanto eles continuam a despencar. Rifa reage com irritação, apoiando a mão no chão enquanto se prepara para intervir apesar do caos. Tina gira impotente no ar, seu corpo completamente invertido enquanto ele perde o controle. Rifa grita frustrada, dizendo para ele falar algo antes de pular, e então chama urgentemente Mel para pegar Tina. Mel avança sem hesitar, gritando para deixarem com ela enquanto o vento espirala ao redor de seu punho. Ela se impulsiona em uma árvore em alta velocidade, lançando-se para cima para interceptar Tina em plena queda. Mel atravessa as árvores, galhos se quebrando enquanto seu impulso abre um caminho para baixo. Ela gira no ar e estende a mão, mal conseguindo diminuir a distância enquanto Tina continua a cair. Mel finalmente pega a Tina e absorve o impacto enquanto elas se chocam contra o chão juntas. Ryuka corre alarmada, chamando por Tina ao vê-la deitada imóvel. Mel imediatamente exige cura de Ryuka, percebendo que Tina já perdeu a consciência. Tina está inconsciente enquanto os alunos verificam sua condição, percebendo que algo está seriamente errado além dos ferimentos visíveis. Yoko é chamado com urgência enquanto Ryuka apoia Tina e tenta mantê-la estável. Ryuka sente algo não natural e rapidamente identifica a causa como veneno, em vez de dano físico. Yoko se recompõe e permanece alerta enquanto a situação se torna mais perigosa do que o esperado. Perto dali, o monstro cerra a mão silenciosamente, insinuando que a ameaça responsável ainda está próxima. Yoko percebe que Tina desmaiou por causa do veneno, confirmando a verdadeira causa do ataque. De repente, Yoko fica atordoado quando Luna grita uma técnica de respiração. Ela ativa múltiplos bufos de uma vez, reforçando defesas, aumentando poder e velocidade, e implantando guardas em camadas. Yoko chama a Luna, agradecido pelo aumento de poder. Ele avisa para manter distância do monstro, concluindo que precisarão de uma força esmagadora para romper suas defesas. Em um flashback,
Yoko lutava para se mover e percebeu que não conseguiria se esforçar mais em seu estado atual. Enquanto Ryuka brincava sobre vencer por desistência, Yoko foi repreendido para ficar no chão enquanto admitia que se tornou um peso morto. Ryuka descartou a ideia sem rodeios, recusando-se a tratar a situação levianamente. Ela explicou que quando Yoko desmaiou, Haru os informou sobre o que realmente aconteceu. Yoko concluiu que não era que Tina fosse fraca, mas que o inimigo era simplesmente muito mais forte do que o esperado. Um aviso soou quando Edgar viu uma abertura e se moveu para atacar. Ryuka refletiu que nunca esperava que um Dragon King recebesse simpatia de um humano, mas estava feliz por Yoko ter sido reconhecido. No presente, ele se recompõe e percebe que isso não é um torneio, mas uma luta real com vidas em jogo. Mesmo sabendo que o inimigo é mais forte, Yoko avança, declarando que fará tudo o que puder e liberando a garra do dragão. Uma onda de choque violenta atravessa a floresta, espalhando destroços enquanto o confronto continua. Haru e Shiena se preparam enquanto ela observa de perto e reconhece o poder inconfundível dos Dragonkin, confirmando com determinação. Yoko agradece a Luna por seu apoio, mesmo enquanto permanece alerta ao perigo representado por seu oponente. Ele admite que ainda não consegue baixar a guarda, tendo esgotado quase toda sua mana apesar da ajuda de Luna. Yoko estende a mão para Luna e Luke, insistindo para que se movam rapidamente. Ele ordena que eles peguem Tina e saiam da área enquanto ainda podem, pois o chão continua a desmoronar. De repente, Haru avisa Yoko sobre algo atrás dele. Ele se vira imediatamente, canalizando o poder para seu braço enquanto se prepara. O inimigo se move novamente, seu movimento sinalizando outro ataque iminente. O chão explode violentamente enquanto destroços e pressão se espalham, forçando todos a se protegerem. Luke e Luna congelam em choque, sentindo algo muito mais perigoso se aproximando. Haru avança instintivamente, levantando a mão enquanto fixa os olhos na ameaça. Uma presença pesada aterrissa, os pés do monstro afundando na terra enquanto uma energia sinistra irradia para fora. Shen estreita os olhos e confirma sem hesitação que o inimigo diante deles é um demônio. O monstro permanece calmo, seu corpo maciço irradiando ameaça enquanto fixa seu olhar em Yoko. Luke grita e libera a prisão de trovão, raios explodindo para frente para conter o demônio. Correntes crepitantes de eletricidade envolvem o corpo do monstro, atingindo com força quando o ataque acerta. O demônio sorri sob sua máscara, impassível, seus muitos olhos brilhando com divertimento. Alguém grita urgentemente para Yoko recuar enquanto o demônio revida com uma força esmagadora. Yoko percebe a verdade. Quando um Dragonkin se transforma, suas escamas endurecem como aço, e apenas alguém em seu nível pode ganhar tempo para eles. O monstro se flexiona enquanto as correntes de raio se tensionam e faiscam, seu corpo mal contido. Yoko firma sua postura, sentindo o perigo enquanto a pressão muda repentinamente. Shiena grita um alarme quando sua mana aumenta drasticamente, instando Yoko a recuar imediatamente. Passos entram em cena, e Mei reage incrédula, mencionando primeiro uma mulher vestida de vermelho e agora um demônio também. Observando de longe, Mai e Mei hesitam, questionando se deveriam realmente ajudá-lo e decidem continuar observando por enquanto. Mai de repente para, incrédula, raciocinando calmamente que se Haru não consegue lidar nem com isso, então não há por que se preocupar mais. Mei acrescenta que isso simplesmente prova que não vale a pena fazer um pacto com ele, sua expressão firme e indiferente. Após uma breve pausa, elas concordam silenciosamente, decidindo ficar para trás e ver como as coisas se desenrolam. Mai se dirige suavemente a Haru, desencadeando um flashback onde ele perguntou por que Haru estava chamando assim de novo. Ela se lembrou das consequências do incidente no campo de treinamento, mostrando o prédio danificado da academia. Na memória, Mei elogiou Haru por quão incrível ele foi naquela época e pergunta audaciosamente se ele faria um contrato com ela. Afirmando que ele era o mestre Haru para ela, Mei foi gentilmente provocada por ser muito rígida ao chamar Haru de mestre. Enquanto foi apontado que até mesmo Shiena fez um contrato com ele e controlar uma raposa de 9 caudas em uma idade tão jovem já era impressionante. Um breve flashback destacou Haru liberando chamas avassaladoras, enfatizando a magnitude de seu poder. Mai disse animadamente que se pudesse fazer um contrato com Haru, ela definitivamente se tornaria algo incrível. Mei hesitou, começando a dizer o nome de Mai em voz baixa enquanto sua expressão ficava séria. Ela respondeu calmamente que só consegue dizer isso porque nunca fez um contrato com um humano. Mai se desculpou suavemente, admitindo que se empolgou demais enquanto sua expressão se suaviza. Ela garantiu a Mai que nunca a forçaria a fazer um pacto, lembrando-a que ela queria escolher com cuidado desta vez. Uma cena reflexiva mostrou Mai ao lado de Mei, desejando que um dia ela conhecesse um mago da água com quem realmente quisesse fazer um contrato e lembrando como elas esperavam compartilhar o mesmo contratante. Quando suas mãos se separaram, o momento permaneceu, mostrando aceitação silenciosa e crescimento. Mai refletiu que,
Embora o sentimento fosse um pouco solitário, ela estava feliz que sua irmã mais velha finalmente aprendeu a deixar ir. No presente, Mai hesita, seus pensamentos se perdendo. Ela declara que se todos estiverem realmente em perigo, então elas entrarão e lutarão ao lado deles, firmes com determinação. Mai se vira para ela, chamando seu nome enquanto processa a decisão dela. Ela se anima imediatamente, concordando entusiasticamente com Mei. Elas decidem se aproximar sem demora. Os lobos de Mai reagem de repente, mostrando as presas enquanto ela pergunta o que há de errado. Ela sente o perigo e avisa que algo está vindo na direção delas, percebendo que a magia parece estar no mesmo nível do Lord Free. Os lobos se enrijecem enquanto uma presença poderosa se aproxima, sua chegada acompanhada por um calor opressivo. Mei admite que não é tão habilidosa com chamas quanto Mai, mas até ela pode sentir claramente a intensa mana se aproximando. À distância, uma figura vestida de vermelho aparece através da névoa de calor, observada de perto pelos lobos. Um cavaleiro vestido com uma armadura radiante aparece, chamas girando ao seu redor enquanto sua presença queima o ar. Mai olha maravilhada, chamando de lindo enquanto sente uma pureza avassaladora no fogo diante dela. Um espírito semelhante a um unicórnio se manifesta na floresta, brilhando ao soltar um grito agudo sob a luz ofuscante. Chocada, Mei questiona o que acabou de acontecer, percebendo que o fenômeno não era magia e lembrando-se de lendas de algo semelhante. Um movimento sutil de uma mão sugere que a força misteriosa já desapareceu tão subitamente quanto apareceu. Mai é chamada, sua atenção voltando ao normal enquanto ela se vira para responder. Animada, Mai declara que precisa ver a verdade por si mesma. Convencida, ela raciocina que se aquele poder fosse realmente o feitiço de Aru, ela pedirá diretamente a ele para formar um pacto com ela. Mei hesita, considerando silenciosamente a possibilidade enquanto dúvida e curiosidade se misturam em sua expressão. O pensamento persiste de que se o mestre Aru também puder usar magia de água, tudo muda. Mesmo sabendo que ficar com Mai para sempre é impossível, o pensamento ainda persiste em silêncio. Mei admite que só de imaginar isso faz seu peito doer, desejando que pudesse ter sido real. Mai avança, determinada a não largar sua irmã, recusando-se a ficar para trás. De repente, o movimento irrompe quando o monstro avança, cortando a floresta com força. Pego de surpresa, Yoko reage instantaneamente, seus olhos se arregalando ao sentir a ameaça iminente. Ele de repente nota as escamas em seu braço rachando, percebendo que a pele de dragão foi danificada. No instante seguinte, ele torce o corpo e contra-ataca, mal conseguindo acompanhar a velocidade ofuscante do monstro. Um golpe certeiro o atinge, ferindo-o enquanto a força rasga durante a troca de golpes. O nome de Rifa é gritado em choque enquanto o momento congela, sinalizando uma virada abrupta na luta. A mão decepada e coberta de escamas cai no chão, encerrando o confronto de forma brutal. Yoko se prepara, segurando seu braço ferido. Yoko faz uma careta ao perceber que até os ataques do demônio estão envenenados, piorando sua condição. Luke e Luna reagem alarmados ao sentir o perigo aumentar. Aru está atordoado enquanto Luke contrai sua expressão ao começar a formar um feitiço. Ele libera seu ataque, desferindo o chicote de luz. Luke balança o chicote de luz, recolhendo Yoko sem hesitação. Alguém de repente chama Aru com urgência, pedindo para ele se apressar e descobrir algo sobre o demônio antes que seja tarde demais. Luna entra em pânico, avisando que se o demônio continuar assim, todos ali serão mortos. A frustração transborda enquanto Luca rende os dentes, admitindo que não importa o quanto tente, ele simplesmente não consegue agir rápido o suficiente. Luke grita para Aru usar seu poder, se ele realmente o tem, pressionando-o a agir. Este último hesita e admite que já tentou lançar um feitiço, mas nada respondeu. Enquanto tropeça para frente, Aru percebe que precisa se aproximar mais, apesar de sua incerteza. Um círculo mágico de repente se forma sob os pés do demônio, sinalizando finalmente uma reação. O demônio percebe a ativação e volta sua atenção para a origem do feitiço. Aru chama Mei com urgência enquanto algo muda no campo de batalha. Mei mantém a formação mágica, mas percebe que perdeu de vista o cavalo de chamas em meio ao caos. As pernas do cavalo de chamas reaparecem, incendiando o chão enquanto ele avança mais uma vez. Mai ofega ao sentir sua presença novamente, enquanto Aru percebe que a invocação retornou. O cavalo de chamas avança em uma explosão de fogo, movendo-se para se juntar à luta com força total. O cavaleiro de armadura colide de frente com o demônio, suas armas se chocando violentamente. O demônio recua quando sua máscara é agarrada, momentaneamente atordoado pelo contra-ataque súbito. O cavaleiro desfere um golpe em um arco amplo, passando pelo demônio enquanto sangue espirra pelo ar. Vendo o novo combatente, Riff hesita e pergunta se este guerreiro é um aliado. O monstro contra-ataca com ação, desferindo outro golpe pesado no corpo do cavaleiro. Ferimentos aparecem no estômago do cavaleiro.
No entanto, a posição deles muda quando o cavaleiro perfura o monstro. Percebendo o ponto de virada, Haru conclui que o núcleo do demônio já foi destruído. Apesar do dano fatal, o demônio rosna e se força para frente, recusando-se a cair silenciosamente. Seus braços se regeneram de repente. Haru percebe a habilidade do demônio, tornando a situação ainda mais perigosa. Cheyenne explica calmamente que a única maneira de acabar com isso é destruir completamente seu núcleo, mesmo que signifique usar todo o poder mágico. Ela faz uma pausa enquanto o peso dessa decisão se assenta, sua expressão tornando-se séria. Tina se contorce de dor, claramente atingindo seu limite físico. Tina verifica a situação enquanto Mel avisa a Tina que ela não pode mais se esforçar. Haru observa atentamente enquanto a atmosfera muda, sentindo uma enorme onda de poder. Cheyenne estreita os olhos, confirmando calmamente sua decisão. Ela revela que finalmente armazenou energia equivalente a 2 caudas, sua aura explodindo violentamente. Declarando que é por Haru, ela libera sua magia por completo, desencadeando uma onda de poder flamejante. Ela ordena a todos presos pela barreira que entrem, deixando o movimento final para Haru. Tina agradece a Cheyenne enquanto as chamas continuam a surgir ao seu redor, reconhecendo seu apoio. Cheyenne pede ao seu mestre para não se conter, e Haru chama seu nome enquanto se firma. Antes que a luta continue, Tina pede um favor a Haru, sua expressão séria. Ela afirma que o demônio não pode ser derrotado apenas com força comum. Ela explica que um único demônio é capaz de aniquilar uma nação pequena inteira e que nem mesmo perder membros o atrasaria. O demônio está ferido, mas inflexível, e fica claro que apenas um poder de fogo esmagador pode acabar com ele, obliterando completamente seu núcleo. Tina grita para ele dar tudo de si e proteger a todos. A expressão de Haru endurece enquanto ele se recompõe. Ele anuncia o momento, fazendo a contagem enquanto declara que eles derrubarão o demônio juntos. Haru reúne as chamas em sua mão, prometendo que não cometerá um erro novamente enquanto seu poder atinge o auge. Haru responde instantaneamente, chamas surgindo ao seu redor enquanto ele sinaliza que está pronto. Confiando na fé depositada nele, ele reúne seu poder e se compromete totalmente. Determinado a não falhar desta vez, ele libera as chamas condensadas em um único golpe decisivo, lançando uma lança de fogo flamejante em direção ao núcleo do demônio.